Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nardelli, professor de Administração Geral para concursos. Agora a gente vai começar um avançado da banca FGV. Hoje, a primeira aula dessa playlist, desse curso, a gente começa com gestão da qualidade. Gestão da qualidade, a gente vai abordar desde as abordagens e dimensões da qualidade, os conceitos, a evolução histórica da qualidade, as eras e os autores, todas as ferramentas da qualidade? Não, evidente, as principais, aquelas que caíram nessas últimas questões desse ano que passou de 2024. Qualidade no atendimento e na administração pública e a família ISO 9000, sistemas de gestão da qualidade. Se você não me conhece ainda, me coloca à disposição aqui no QR Code. A gente tem acesso aos materiais gratuitos, inclusive a essa lista de questões que eu vou resolver. Baixe essa lista, tente resolvê-la antes, para você ter aquele estudo ativo, sempre é importante. E me coloco à disposição aqui também no Instagram, para tirar dúvidas, conversar, dar uma verdadeira mentoria lá para você. Fechou? Vamos lá, começando com evolução histórica. Perceba o seguinte, no vídeo, nessa playlist, eu vou fazer a divisão das questões, dividindo por assuntos, microassuntos, e dar uma introdução teórica antes para quem nunca assistiu. Mas veja, é um curso avançado. Se você tem dúvida, você ainda não tem uma base, se começou a estudar agora, te convido para assistir ao curso teórico, que já está disponível aí na playlist. Lá no curso teórico eu destrincho, eu aprofundo um pouco mais, de forma extensiva. Fechou? Bom, qualidade ela teve uma evolução histórica. A gente divide em 4 eras da qualidade, só que a gente tem desde a antiguidade processos produtivos, serviços, prestação de serviços, e já tinha uma consciência que eu tenho que entregar qualidade para o meu cliente. É que o produto tem que ter qualidade, na verdade, né? Por exemplo, um sapato não destrurar, uma casa não cair. Mas com o advento da Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial, a gente tem o surgimento da administração como ciência, e aí a gente tem a nossa primeira era da qualidade, a era da inspeção. Nessa era, a gente não se preocupava com as causas do problema, com as causas da não qualidade. A gente só separava o item conforme do não conforme, conforme o projeto, conforme as especificações. Então, no final do processo produtivo, antes de ser vendido o produto, botar para venda, a gente via se tinha ou não qualidade. Se não tivesse qualidade, a gente jogava fora, a gente retrabalhava, refugava, mas sem se preocupar ali com as causas. Bom, mais ou menos nos anos 30, a gente começa a ter uma massificação da produção. A produção fica muito acelerada, lá em 1930. E aí, o Schuhart, que foi o principal autor dessa era, aqui na inspeção não tinha nenhum autor, tá? O Schuhart começou a desenvolver controles estatísticos. Então, SEC, controle estatístico da qualidade ou controle estatístico de processos. Pode vir também na tua prova assim. Aqui, a grande questão é que a gente não olha de forma censitária, como era na inspeção. Na inspeção, se analisava todos os itens. Aqui no controle estatístico, a gente faz uma amostragem. Ou seja, através de uma pequena amostra, eu infiro, eu controlo o universo, aquela produção total. No CEP, ou SEC, a gente já começa a se preocupar com a qualidade, as causas da qualidade, mas ainda muito no chão de fábrica, como se fosse um departamento isolado. Depois, no pós-guerra, aqui ó, anos 50, 1950, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem no Japão o surgimento da garantia da qualidade, a nossa terceira era. Deming, Juran se encontram com outros japoneses lá, formando o sistema Toyota de produção, né? Lá revitalizando as indústrias japonesas pós-guerra. A gente tem uma nova abordagem, uma nova filosofia. Aqui na terceira era, na garantia da qualidade, a gente tem a Japan Union of Science and Engineering. O Deming, o Juran e os japoneses lá, o Kaori Ishikawa, Taguchi, enfim, pensaram a qualidade sob a ótica não daquilo que eu produzo, um olhar interno, e sim uma visão com foco no cliente. O cliente é que ser agradado, tem que perceber valor naquilo que eu produzo. Aqui na garantia da qualidade, eu também começo a envolver toda a minha organização, não só o chão de fábrica, não só um departamentinho isolado, mas sim média, alta gerência, se preocupando com as causas, fazendo certo desde a primeira vez. A gente vai ver que tem princípios importantes para a gente começar a entender esse contexto, tanto da terceira era como da quarta era, que é a gestão da qualidade total. Total Quality Management, gestão da qualidade total, ela surge a partir dos anos 70, lá nos Estados Unidos, com a crise do petróleo. Afinal, naquela época, os japoneses estavam vendendo carros no pátio americano, em solo americano, com mais qualidade e com custos menores. E aí, a indústria americana se puxou para trazer esse contexto da terceira era para o solo americano e formou-se a quarta era. Eu percebo o seguinte, pessoal, da primeira para a segunda era houve uma mudança de paradigma. Eu inspecionava todas as peças, passei a fazê-lo por amostragem, sem se preocupar com as causas e com foco interno.
Da segunda para a terceira era também teve uma grande quebra de paradigma. Afinal, a gente passou a olhar as causas, olhar o cliente, olhar toda a organização de forma mais participativa, empoderada, etc. Só que, da terceira para a quarta era, não houve essa quebra de paradigma. Na verdade, houve só uma evolução do pensamento. A gente aplicou o que a terceira era colocou só restrito àquela organização, mas com foco no cliente, se preocupando com as causas, prevenindo o problema, em vez de remediá-lo. A gente expandiu isso para toda a cadeia produtiva. Ou seja, desde o meu fornecedor, eu já começo a olhar a qualidade. Meu fornecedor, o meu distribuidor, todo mundo que trabalha para produzir o produto final para o cliente, ou serviço para o cliente, todo mundo tem que estar de mão dada, de forma transparente, ética, aberta. Para quê? Para todo mundo gerar valor focado no cliente. A qualidade aqui passa a ter valor estratégico, diferencial estratégico, não só uma preocupação interna, mas sim toda a cadeia, de forma estratégica, de forma integrada, de longo prazo, se diferenciando, criando valor para o cliente final. Então, da terceira para a quarta era, há só uma expansão desse pensamento. Tanto que, quando a gente fala de princípios da qualidade, os princípios da terceira e da quarta era são os mesmos. Okay? Há só uma evolução, uma expansão. Trazendo aqui agora os princípios da qualidade total. Veja, quando cai princípios da qualidade total é quarta era. Já está ali no slide, né? Mas quarta era da qualidade. Mas, de novo, esses princípios já estão presentes na terceira era, que é da garantia da qualidade. Okay? Total satisfação dos clientes, afinal, o foco é no cliente. O cliente tem que entender, enxergar valor naquele produto ou serviço. Eu posso achar que estou dando a melhor aula possível. Se o feedback, se o teu comentário, se o teu retorno falar, olha, eu não gostei da aula, tudo ruim. Por quê? Porque você é o meu cliente, mesmo que eu não esteja cobrando nada, eu estou fazendo isso de bom grado, mas eu estou fazendo isso para você consumir, para você aluno. Então, o foco tem que ser para te agradar. Perceba o seguinte, nem Jesus agradou todo mundo, beleza. Mas a organização, ela foca naquele nicho, naquela fatia de mercado, naquele market share. Ela personifica o cliente que ela quer, ela mapeia o cliente que ela quer, faixa etária, estado civil, cultura, geograficamente, etc. A partir disso, ela vai tentar agradar aquela fatia de mercado, a depender da estratégia da organização, tá? Só linkando com estratégia empresarial aqui. Gestão participativa, entenda que líderes participativos a fixação de objetivos compartilhados, né, administração por objetivos, OKRs, por exemplo, líderes e subordinados participando desse processo. Não é uma coisa só top-down, só, olha, você tem que fazer dessa forma, os subordinados têm que fazer dessa forma. Não, é algo participativo. Uma liderança servidora, transformadora, não só aquele ambiente coercitivo, manipulativo. A ideia aqui é que o funcionário tenha orgulho daquilo que ele faz, sinta com propósito, se sinta engajado, motivado. Constância de propósito, afinal, a gente tem que ter aqui nessa constância de propósito, entenda, alinhamento estratégico. Alinhamento estratégico. O que é alinhamento estratégico? Poxa, é você perseguir todas as ações da tua organização perseguindo a visão de futuro da organização. Esse alinhamento, essa confluência de esforços para atingimento daqueles objetivos primordiais definidos ali no planejamento estratégico da tua organização. Aperfeiçoamento contínuo, entenda, né? Melhoria contínua. E aqui, pessoal, eu já chamo uma atenção grande. Não é melhoria pontual. A melhoria contínua, a gente melhora problemas pontuais, mas a melhoria é contínua. Melhoria pontual quer dizer você melhora, depois piora. Melhora, depois piora. Aquela ideia de eu vou na academia a primeira semana de janeiro, depois não vou mais. Isso é melhoria pontual. Okay? Melhoria sistemática, incremental, contínua, aí sim é o que a gente procura. Desenvolvimento de pessoas, entenda aqui, né? Empowerment. Você dá poder para as pessoas. Você delegar, ó, tem a ver com o próximo princípio. Você delegar para as pessoas. Você descentralizar seu processo decisório. Você, isso vai provocar, não é a mesma coisa, mas vai provocar downsizing, ou seja, down, sai, oh meu Deus, sizing, meu Deus, o inglês tá foda. Você achatar a tua organização, não precisa ter o chefe do subchefe, do macrochefe, não, você horizontaliza essa organização, não precisa ter tantos níveis hierárquicos, vamos fazer algo mais participativo,
mais aberto, com maior amplitude de cargos, né, mais tarefas, mais amplitude de comando, ou seja, um chefe para mais pessoas, não cada chefe para um grupinho de pessoas. Né? Tudo isso está ligado. Delegação é, né, a ideia de você não só deixar a tua organização centralizada, teu processo centralizado no topo, mas sim você descentralizar aqui para a base, né, você delegar. Então, o princípio 5 com 6 estão altamente ligados. Veja, sétimo princípio é garantia da qualidade. Isso quer dizer o quê? Terceira era da qualidade. Toda a terceira era da qualidade é colocada aqui como um princípio. Controlar a qualidade, fazer certo desde a primeira vez, garantir que eu estou fazendo certo desde a primeira vez e não ficar remediando, né? Então, eu tenho 3 custos, basicamente, de prevenir, de avaliar, e o custo de retrabalhar aquele material que deu errado. Eu vou gastar muito mais com prevenção, menos com monitoramento, avaliação e controle, e menos ainda, esperando 0 defeitos. Gerência por processos, ideia aqui de quebra de quebra de barreiras entre os departamentos. Esse é assunto para a nossa próxima aula, lá em gestão por processos. Mas entender o que aqui, ó? Cadeia de valor. Quando você entende como a tua organização gera valor por meio de processos interrelacionados, se você consegue linkar o teu referencial estratégico, missão, visão, valores, com os macroprocessos da tua organização, percebendo como que se gera valor, isso pode ser a administração privada, pública, com ou sem fins lucrativos, se você consegue perceber isso, você está a meio passo da gestão por processo. Então, gestão por processos é você entender que a tua organização não é um conjunto de departamentos isolados, mas sim uma equipe, toda uma estrutura voltada para entender como que se gera valor, os fluxos de geração de valor da tua organização. Mas a gente vai aprofundar isso na aula de gestão por processos. E por último, disseminação de informações. Isso daqui tem que estar linkado com comunicação aberta, multidirecionada, ou seja, não só restrita aos departamentos, restrita ao chefe subordinado, né, aquela comunicação vertical, e sim multidirecional. Transparência, todo mundo tem que entender, tanto o chão de fábrica como lá a cúpula estratégica, tem que entender quais são as qual é a missão, a visão, os valores da organização, quais são os principais processos, qual que é a visão do cliente, todo mundo tem que trabalhar, né, para isso dar certo. E demorei bastante aqui, espero que você consiga lembrar isso. Precisa decorar os 10 princípios? Não, é só entender. Então, e por último, agora para a gente ir para as questões, eu queria só pincelar a ideia do controle, da preocupação da gestão da qualidade com as eras, as 4 eras, né? Lembra? Primeira é inspeção, segunda, controle estatístico da qualidade ou de processos, terceira, a garantia, e a quarta, Total Quality Management, gestão da qualidade total. Se você olhar todo o processo produtivo, aqui eu coloquei de forma simplificada, eu tenho caminhãozinho entrando com matéria-prima na minha organização, os 3 níveis hierárquicos aqui da minha organização, estratégico, tático, operacional, depois caminhãozinho saindo com produto acabado, mandando para o distribuidor, que vai distribuir para o cliente final. De forma bem simplificada, não é gestão de materiais aqui. A primeira era da qualidade, a inspeção, só se preocupava com o produto acabado, antes de ir para o cliente, antes de sair da organização, sem se preocupar com as causas, com a melhoria contínua. Não, só separava, era um filtro, um último filtro, uma última linha de defesa aqui. A segunda era, ela ainda no ambiente operacional, ainda como um departamento isoladinho, ela se preocupava ao longo de todo o processo produtivo com a qualidade dos produtos. E ainda de forma estatística, sem olhar todo mundo, sem inspecionar todas as peças, de forma amostral. Já desde o início do processo produtivo, pensando a qualidade, mas de forma muito isolada, muito pontual, não sistêmica, não pensando a estrutura como um todo. Aí sim, na terceira era da qualidade, toda a organização ficou responsável por essa qualidade, por fazer certo desde a primeira vez, com o foco no cliente. Já não era uma coisa só míope, já era olhando o cliente, né, o valor percebido pelo cliente, mas restrito ainda àquela organização foco. A quarta era da qualidade amplia essa terceira era para todo o processo produtivo. Então, desde o fornecedor eu estou olhando a qualidade. Se o meu fornecedor tiver um fornecedor que forneça insumos para ele fazer o insumo para mim, eu tenho que olhar a qualidade. Então, por exemplo, para eu fazer essa caneta digitalizadora, eu preciso de plástico. Um fornecedor
fornece plástico para mim. Mas para o fornecedor fazer o plástico, tem que ter alguém aqui minerando petróleo, extraindo petróleo, sei lá. Vai, esse fornecedor está ligado ao meu fornecedor de primeira linha, de primeiro nível, que está ligado a mim, que está ligado a um atacadista, um distribuidor, até chegar ao cliente. A gente meio que faz uma parceria de longo prazo, como se fosse um casamento mesmo. Afinal, é muito mais fácil eu fazer uma caneta, por exemplo, aqui, né, que é o exemplo, com qualidade, se o meu fornecedor entregar um plástico de qualidade. E é muito mais fácil o fornecedor fazer um plástico de qualidade se o fornecedor dele entregar o petróleo ali com qualidade. Entendeu a ideia? Todo mundo focando em. Fechou? Vamos para as questões agora. As questões, elas são todas de 2024, estão mais ou menos aí por ordem, da mais recente para a mais antiga, dentro de 2024. Salvo engano, na data de hoje, dia 6 de janeiro, tem duas provas ainda da FGV, que já saiu o gabarito preliminar, mas não saiu o gabarito oficial. Eu nem olhei, porque às vezes tem absurdos ali. Depois eu incluo nas questões de 2025. Vamos lá, primeira questão. A busca pela qualidade sempre foi uma preocupação das organizações, independentemente do setor que atuam. Ao longo do tempo, essa busca passou por diferentes fases, eras da qualidade, que podemos chamar de eras. No tocante às eras, assinale a afirmativa correta. A inspeção é considerada a segunda era. Não, é primeira. Agora eu vou acelerar, a gente já viu a teoria há pouco. B. A segunda era da qualidade, a era do controle estatístico, sim, tinha como foco a inspeção do produto final, por profissionais especializados que examinavam cada peça. Não, inspeção é primeira era. 3. C. A terceira era da qualidade, a era da qualidade total? Não, é a garantia, terceira era. D. A era do controle estatístico, conhecida como terceira era? Não, é segunda era. E a era da qualidade total, conhecida como quarta era, buscava valorizar o foco no cliente e sua satisfação, tendo como objetivo a aplicação da qualidade em todos os aspectos e áreas de negócio, de forma sistêmica, alcançando a excelência em todas as áreas da empresa. No nosso gabarito. Rafael, mas não poderia ser a ideia da terceira era? Também, a terceira era vê a melhoria, busca da excelência, foco no cliente, mas restrito apenas àquela organização. Rafael, mas do jeito que tá, não tá parecendo a terceira era? Lembra? Terceira e quarta era apenas uma expansão do pensamento. As bases, os princípios, as preocupações são as mesmas. 2. A gestão da qualidade é fundamental para alcançar a excelência nos serviços públicos, segurando eficiência, transparência e atendimento efetivo às necessidades da sociedade. Ó, necessidade da sociedade. Valor é o cliente que vê, né? Se eu atendo às necessidades da sociedade, eu estou olhando aqui valor para o cliente. Quem que é o cliente no caso? O cliente, na administração pública, é o cidadão. Lembra o paradigma cliente-cidadão aqui. No contexto da qualidade total, quarta era, assinale a opção que representa o principal objetivo do empowerment, dar poder às pessoas, desenvolver as pessoas para que elas cresçam. Se as pessoas crescem, a própria organização cresce. Se todas as organizações crescem, a sociedade como um todo cresce, desenvolve, aprende, melhora. Então, B. Reduzir o número de funcionários? Não, isso é downsizing. Eu acho que eu estou escrevendo errado aqui. Alguma coisa que eu estou escrevendo errado, mas enfim. B. Aumentar a burocracia na aprovação das decisões? Não, né? Eu quero desburocratizar, eu quero deixar a coisa mais flexível, fluida, simples, pensando na eficiência e pensando no cliente cidadão. C. Concentrar todas as decisões na mão da alta gestão? É justamente o contrário. Eu quero descentralizar. Isso é centralização, né? D. Delegar habilidades e autoridades aos funcionários, para que possam tomar decisões e resolver problemas de forma mais ágil. Opa, parece-me boa. E proporcionar treinamento técnico para que os funcionários se tornem especialistas em suas áreas. Sem autonomia para decisão? Aí não. Até aqui estava certo, ó. Até ali estava ok. Mas com autonomia para tomar decisão, portanto, alternativa D mesmo. 3. A gestão da qualidade é o caminho para a excelência nos serviços públicos, garantindo eficiência e transparência ao mesmo? Não. E satisfação das necessidades da sociedade. Parecido. Assinale a opção que apresenta o conceito de empowerment, bem parecida. Eu acho que é o mesmo concurso. CEPLAG só mudou o cargo. Então a FGV tinha um concurso, dois cargos, e aí fez questões parecidas. Né? Mas vamos lá. Assinale o que ele quer de novo aqui, o empowerment. Redução dos níveis de servidor? Não, isso é achatamento, downsizing. Achatamento. B. Centralizações? Não, eu quero a descentralização. C. A eliminação de qualquer necessidade de supervisão das equipes. Era lá, né? É assim também. Quero só aumentar a autonomia da base. Mas não quer dizer que o controle não seja importante. D. Treinamento dos servidores exclusivamente para seguir normas rígidas. Não, eu quero desburocratizar.
quero deixar a coisa mais ágil, fluida, reativa. E a atribuição de habilidades e autoridades do servidor para que tomem decisões de forma autônoma. Aí sim, é o nosso gabarito. Eles deixaram questões bem parecidas aqui nessa prova. Cargos diferentes. 4. A gestão da qualidade total é um conceito de controle que atribui às pessoas a responsabilidade pelo alcance de padrões de qualidade. Lembra? Ó, o empowerment, né? Se eu delego, se eu desenvolvo as pessoas, elas também são responsáveis por ali. Eu não estou entrando no mérito de se delegação só manda a autoridade, a responsabilidade fica. Não, tá? Mas se você toma a decisão de forma autônoma, também você arca com as consequências. Essa é a ideia. Em relação ao papel dos colaboradores no alcance da qualidade, é correto afirmar o quê? Os gestores são os únicos responsáveis pelo controle da qualidade? Não, os executores também. Todo mundo é responsável pela qualidade. Qualidade deixa de ser um departamento específico e passa a ser um compromisso de todos os colaboradores. Então, gestores não são os únicos responsáveis. B. A gestão da qualidade total mantém o controle centralizado? Não, eu descentralizo para todo mundo. C. O empowerment concede aos colaboradores a habilidade e autoridade para tomar decisões, resolver problemas e melhorar a qualidade sem depender do chefe, sem ficar dependendo do processo centralizado, da decisão centralizada. Perfeito, é o nosso gabarito. D. Qualidade total se baseia em um controle burocrático rígido? Não. E. A responsabilidade pela qualidade é dividida igualmente entre gestores e colaboradores? Até aqui sim. Sem necessidade de descentralização e empoderamento? Para isso acontecer, precisa da descentralização. Se é uma empresa muito centralizada, as pessoas perdem até a motivação de tentar melhorar, de tentar inovar. Para que eu vou ficar tentando melhorar se toda hora eu tenho que ficar perguntando para o coordenador, para perguntar para o diretor, para voltar para o coordenador, para vir para o gestor, para ir para o. Ok? A empresa é fadada ao desastre, né? O mundo muda. A gente vive num mundo volátil, incerto, uncertain, complexo, ambíguo, nosso mundo VUCA, ele muda muito rápido, as gerações mudam muito rápido. Olha a geração Z, a geração alfa, a geração beta, comparado com a minha geração, que são os millennials, comparado com a geração anterior, geração X, geração baby boomers, o mundo está mudando e muda muito mais rápido. É exponencial essa mudança. Então as organizações precisam inovar constantemente, precisam ser ágeis, flexíveis, responsivas. Por quê? O olhar da qualidade é para o cliente. Se a geração está mudando muito rápido, a organização tem que se reinventar a cada dia. Você só consegue isso desburocratizando, flexibilizando, empoderando, descentralizando o processo decisório. Culturas conservadoras aqui, olha, é bem difícil. Um texto em que uma cultura fortemente conservadora vai conseguir lidar com as novas demandas do mercado. Independentemente de concordar ou não, por exemplo, quem gosta de branding, de marcas, a Jaguar reinventou, fez né, um rebranding lá da marca, tirou o leopardo, o Jaguar e tal. Você pode até não gostar, eu não gostei, por exemplo, mas ela está pensando no quê? No mundo mudando, nas novas tendências. Né? Você tem que tentar antecipar isso. E ser responsível, ser reativo, ser adaptável, fortemente adaptável. Então, isso é assunto para gestão ágil, mas que está interrelacionado aqui com a Total Quality Management. 5. Os princípios da gestão da qualidade incluem os seguintes, à exceção de um. Lembra dos 10 princípios? Vamos lá. Liderança está ligado com engajamento, com o empoderamento, né, a gestão participativa. Foco no cliente também. Envolvimento das pessoas de forma participativa, delegando, desenvolvendo colaboradores, com uma comunicação multidirecionada. Gestão por processos. Aí, assim, inovação estratégica é boa? Lógico que é bom. Eu te falei agora, né? O mundo está mudando e tal, mas não é exatamente um princípio dentro daqueles 10 princípios. Outra forma de resolver essa questão, inclusive essa questão eu copiei lá para a parte de ISO 9000, é trazendo. Cadê? É trazendo os princípios da ISO. Então, lá na parte de ISO, eu acho que é o próximo assunto, eu trago de novo essa questão. Todos aqui, os 4 primeiros, são princípios da qualidade pela ISO 9000 também, tá? Inovação estratégica não. Então, você poderia resolver das duas formas. Não sei se o edital caía ISO ou não, mas dava para resolver das duas formas. 6. A gestão da qualidade no setor público consiste na aplicação de princípios e práticas focadas na melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade. A busca pela qualidade total é um resultado direto dessa abordagem, garantindo que os serviços públicos evoluam constantemente, né, a melhoria contínua, para atender de forma eficaz e eficiente às necessidades do cidadão. Um princípio da qualidade total preconiza, né? Então, quarta era. Eu gosto de colocar assim, ó, para você ir lembrando. É uma forma até de você escrever, vai escrevendo, né, quando resolve a questão, do teu cérebro formando conexões neurais, né?
Total quality. O empowerment. Olha como caiu o empowerment esse ano, né? Dos servidores para tomada de decisão sem depender da aprovação de gestores, melhorando a qualidade dos produtos e serviços. Cara, bacana, né? É um princípio. B. A rigidez no controle da qualidade. Não, não quero rigidez. C. O limite da capacidade dos servidores de influenciar os padrões de qualidade, deixando a responsabilidade apenas para os gestores. Isso daqui é centralizar, e eu não quero. Não quero centralizar. D. O controle centralizado. Não quero. E a mínima participação dos servidores na tomada de decisão. Não, isso também é centralização. Tá? Então, é até uma questão meio de interpretação de texto aqui, né? Porque as 4 últimas aqui tá falando de controle centralizado, né? Aí fica a única diferente, nosso gabarito, alternativa A. 7. O downsizing. Era com Z, ó, eu tava colocando com S. Ô, inglesinho, hein? Ou achatamento, tá? Então, downsizing também é sinônimo de achatamento. Você vai achatar, pegar assim, uma organização que é centralizada, poder aqui na decisão ali no vértice, na cúpula estratégica, você achata, você diminui níveis hierárquicos, você desincha, né, aquele inchaço organizacional, você desincha, diminui o nível, diminui número de funcionários, de chefias, né, deixa a coisa mais descentralizada. Remove barreiras para melhorar a eficiência e alcançar altos padrões. Essa estratégia impulsionada pela qualidade total reformulou o papel dos departamentos de controle da qualidade. Veja, em vez de ser um departamento isolado, todo mundo passa a se preocupar pela qualidade. Não fica só uma salinha, pensa numa grande organização e aí tem uma salinha que controla a qualidade. Só aquela salinha que controla. Não. Não é que você deixa de ter o departamento. Pode ter um departamento ali que guarde as auditorias, os relatórios, né, indicadores, tal. Pode ter alguém assim. Mas, de forma cultural, todos os colaboradores têm que se preocupar com a qualidade. Têm que tomar decisões para melhorar a qualidade. Entendeu? Não só um cargo específico, um departamento específico. Essa é a ideia da terceira e da quarta era da qualidade. Então vamos lá. Assinale a opção que apresenta um impacto do downsizing. Ó, você antes tinha uma organização bem verticalizada, com o poder decisório aqui na cúpula, você passa a ter uma organização mais achatada, menos níveis hierárquicos, de forma descentralizada. Centralizou ainda mais as operações? Não, descentralizou. B, resultou na eliminação total do departamento de controle da qualidade? Não é eliminação total. Eu não deixo de ter um departamento específico, mas todo mundo tem que se preocupar com a qualidade, se responsabilizar pela qualidade. Descentralizou o departamento de controle para o nível operacional? Sim. Reduzindo níveis hierárquicos? Sim. Incentivando a autonomia e iniciativa das pessoas? Sim. Até aqui está correto. D. Aumentou o número de níveis hierárquicos? Não. É justamente o contrário. E. Manteve o controle da qualidade centralizado? Não, é justamente o contrário. Então, portanto, a alternativa C mesmo. E 8. Considerando a filosofia da gestão da qualidade, assinale as afirmativas a seguir. Na gestão da qualidade total, quarta era, a disseminação de informações é o mandamento que preconiza que todos os planos, metas, objetivos devem ser de conhecimento comum dentro da organização. Lembra, ó, a missão, a visão, os valores, os objetivos, as metas. Ok, bacana, correto. 2. No âmbito de uma organização, a gestão da qualidade total atribui apenas aos diretores gerentes a responsabilidade. Não, é forma sistêmica. 3. A adoção dos conceitos de metodologias da gestão da qualidade total. Metodologias aqui a gente vai ver PDCA, MASP, etc. 5S. Então, a adoção dessas metodologias em uma organização evidencia uma estratégia adotada com base nas necessidades de mercado e do cliente. Bacana, porque gestão da qualidade vê toda a minha gestão focada no cliente. Ok, era o correto. E 4. Qualidade total engloba ações que envolvem o nível estratégico da organização, o nível operacional e os fornecedores. Opa, envolve? Envolve. Falou que são só eles? Não. Rafael, mas ele esqueceu do tático. Lembra que o nível tático é a ponte, né, entre o estratégico e o operacional. Aqui ele já evidenciou, olha, os dois extremos da organização estão pensando na qualidade, inclusive fornecedores. Bacana. Pode envolver distribuidor, atacadista, varejista, até chegar ao cliente final. Então, 1, 3 e 4, alternativa E. Fechou? 9. Qualidade total é uma abordagem gerencial que busca a excelência, o melhor que se pode fazer, em todos os aspectos de uma organização, visando a satisfação do cliente, a melhoria contínua e o envolvimento de todos os membros da empresa. A gente está careca, né, de saber isso daí, nessas 9 primeiras questões. O desenvolvimento do conceito e dos procedimentos relacionados à qualidade ao longo da história podem ser categorizados em 4 períodos, os quais são conhecidos como eras da qualidade. Assinale a opção que denomina o terceiro período. Tá, ele fala um monte da quarta era, depois ele quer o terceiro. Era da qualidade total, isso é, quarta era.
Era da inspeção, isso é, primeira era. Era da qualidade. Olha, eu deixaria um ponto de interrogação aqui, porque são 4 eras da qualidade. Era do controle estatístico, isso é, segunda era. Era da produção artesanal, isso não é uma era, tá? Isso, lembra que eu te falei que com o advento da Revolução Industrial, a gente tinha um processo manufatureiro artesanal desde os tempos antigos. A produção da pirâmide do Egito, a produção da espada do rei Arthur, sei lá, é tudo coisa antiga feita de forma artesanal, mas não era uma era categorizada. O Garvin não colocou aqui como uma era da qualidade. Então, sobrou só a C. Mas cuidado, tá? Eu não gostei muito, esqueci de colocar o selinho aqui do Pode Isso, Arnaldo, mas é a menos pior aqui, né? A única que não. Que uma era geral, era a qualidade, pode ser a primeira, segunda, terceira, quarta, primeira, segunda, não é uma era, só sobrou a C mesmo. 10. Ao adotar os fundamentos do Programa de Qualidade Total, as organizações buscam criar uma cultura de excelência. Todo mundo, né, de forma interiorizada nas pessoas, né, esses pressupostos básicos ali, pensando na qualidade. Promovendo satisfação do cliente, eficiência operacional, inovação constante. Em relação à era do controle estatístico, de novo, né, falou da quarta era para perguntar da segunda. O foco está direcionado nos controles e em inspecionar os processos efetivamente. Entenda efetivamente aqui como 100% dos processos. Isso é primeira era. Exceção, né? B. A ênfase era separar o produto conforme do produto não conforme por meio da observação direta. Observação direta também é primeira era. Inspeção, censitário, todos os itens. C. Tinha como base o princípio de que, para se obter a garantia da qualidade de um produto, o controle deveria ter início no projeto, ou seja, lá nas especificações, estendendo-se à entrega e sendo finalizado quando o usuário demonstrasse satisfação. Isso é, a partir da terceira era. Eu penso desde o projeto, eu estou olhando as causas, né, que vão influenciar lá no produto final. D. Tinha como base o conceito cada vez mais abrangente da qualidade. Maior envolvimento de pessoas, setores, elementos, aspectos característicos do produto. Cada vez mais abrangente é a quarta era. Você expandiu a terceira era. Só sobrou a última, né? Em vez de inspecionar todos os produtos, ocorria a seleção por amostragem. Através, eu tenho aqui um universo de produtos. Através de uma pequena amostra, eu infiro, eu tento determinar os graus de qualidade do meu produto. Em vez de inspecionar 10 milhões de parafusos produzidos por dia, eu olho a cada uma hora 20, 30 parafusos, tento estabelecer ali, inferir a qualidade do meu parafuso, por exemplo. Fechou? Coloquei aqui o slidezinho, se você quiser depois bater um printzinho, deixa eu tirar. Mais características aí do controle estatístico, né, que eu não coloquei ali na parte de teoria. E 11. A transição para a qualidade total representa uma mudança cultural e filosófica, onde a qualidade deixa de ser uma responsabilidade isolada, né, um departamento isolado, e se torna uma parte integrante da estratégia e das operações da organização. Essa abordagem visa não apenas atender aos padrões mínimos dados pela empresa, né, mas alcançar a excelência em todos os aspectos do desempenho organizacional. Em relação à era da inspeção, tá, falou de novo da quarta para depois querer falar da primeira era. Assinale a afirmativa correta. Viu como é importante? Eu, por exemplo, sou bastante ansioso. Viu como é importante você ler até o final aqui, né? Porque você começa a ler coisas da quarta era e às vezes pode pular para a questão e errar. A. Separava-se o produto conforme do não conforme por meio de amostragem. Não, por meio de observação direta. Amostragem é segunda era. B. O foco estava em controlar e inspecionar processos efetivamente. Opa, isso é a minha inspeção. Coloquei aqui, se você quiser bater o print, os aspectos da era da inspeção do nosso gabarito. C. Inspecionava-se parte dos produtos por meio de observação direta, isso daqui não está misturando a primeira com a segunda. D. Era de suma importância para a qualidade que o cliente demonstrasse satisfação, isso é terceira, quarta. E a garantia da qualidade envolvia todos os setores. Todos os setores da organização, tá, ainda é restrito à organização. Pode ser terceira, mas a quarta era também. Então, 12. Bastantes questões, né, de evolução histórica. A avaliação da qualidade do serviço, seja digital ou não, desempenha um papel crucial no processo de aprimoramento de prestações de serviços públicos aos usuários. Tem até decreto que fala da prestação de serviços digitais, tá? Não lembro o número do decreto, mas quem quiser dar uma olhadinha depois procura lá no Planalto. Uma das principais atividades atreladas à gestão de qualidade é o monitoramento de serviços públicos. Monitoramento, controle, né? Pensa
Assinale a opção que melhor descreve a atividade de monitoramento. Gente, na verdade, essa questão aqui poderia estar lá no PODC, né? Planejar, organizar, dirigir, controlar, pode estar lá também. E é monitoramento? Eu vou constantemente avaliando se aquilo que eu planejei está sendo de fato executado como eu quero. Então, por exemplo, um gráfico de controle, acompanhar indicadores de desempenho. Por exemplo, eu estou dirigindo, eu olho para o painel do meu carro, eu vejo que a placa de trânsito fala que eu tenho que estar a até 100 km por hora. Eu olho no meu carro e vejo que eu estou 110. Eu posso tirar um pouquinho o pezinho do acelerador. Ou eu olho e vejo que eu estou a 30 km por hora. Eu dou uma pisada no acelerador, né? Isso é monitorar. Eu vou ficar constantemente olhando, analisando esse cenário, como está e como deveria estar. A cultura de gestão adotada pela organização com o objetivo de maximizar a satisfação do cliente? Não, não. O monitoramento não é isso. B, ferramenta para gestão e melhoria de processos? Monitoramento não é uma ferramenta, é uma preocupação, uma função, né, um subprocesso, né, preocupação. O que é ferramenta de monitoramento? Ferramenta para gestão e melhoria de processo poderia ser, por exemplo, um gráfico de controle. Gráfico de controle, que a gente vai olhar ainda hoje, ou na próxima aula, ainda falando de qualidade, é um gráfico que faz o monitoramento de controle, monitoramento, desculpa, do processo. Aí sim é uma ferramenta. Agora, o controle por si só não é uma ferramenta. C. Sistema completo para gestão e transformação de operações organizacionais centradas no usuário. Sistema completo para gestão sempre vai ter que envolver planejamento, alocação de recursos, direcionamento ou execução das coisas e também o controle. Gestão é muito mais amplo que isso daqui. Todo um ciclo, né, do PODC, por exemplo. D. Atividade sistêmica de observação, análise, avaliação. Ótimo. Predição, já vou comentar sobre predição. Do estado do serviço público, ou seja, né, olhar indicadores. Aí sim é o nosso gabarito. E ferramenta para minimização de produtos no inventário não é uma ferramenta, tá? E a ferramenta para minimização de produtos aqui pode ser gráfico dente de serra, sei lá, isso daí é lá na gestão de materiais. Rafael, o que é observação? Eu vou ficar olhando. E análise? Eu vou ficar pensando, poxa, tá do jeito que era para estar, avaliando, né, nessa mesma ideia, analisando causas, indicadores, ambiente, níveis de satisfação e tal. E o que é a predição, Rafael? Predição é o seguinte: predigo quando eu faço uma projeção do futuro. Como assim, Rafael? Projeção quer dizer, futuro terá a repetição do passado. Se eu olho um gráfico, e esse gráfico, de qualquer coisa, não importa, está crescendo. Pode ser, por exemplo, o preço de um produto no tempo. Gráfico de inflação aqui, preço em reais. O que é a predição? Cara, eu tô nessa data aqui, ó. A próxima, mês que vem, onde que eu acho que vai estar o preço do produto? E, opção A, opção B, opção C. Cara, eu acho que é a opção B. Sim, a predição é a repetição do passado. Olha, o passado não está subindo constantemente? Eu olho a mesma taxa de crescimento e aplico para cá. Isso é predição. Por que não funciona muito bem a predição no longo prazo ou no ambiente estratégico? Porque eu tenho muitas outras variáveis, eu tenho variáveis interrelacionadas, eu tenho contexto político, econômico, social, tecnológico, ambiental, legal, concorrentes, regulações, né? Regulamentações. Então não dá para fazer só essa predição. Mas num ambiente de monitoramento, eu sempre olho, por exemplo, a temperatura da minha máquina. Vamos colocar assim, a temperatura do tempo. Sei lá. E aí, o limite, eu nem estou colocando como gráfico de controle aqui, como ferramenta da qualidade, estou colocando de forma genérica, tá? Vamos supor que o limite da minha temperatura daquela máquina seja esse daqui, ó, um limite de controle. Se bater esse limite aqui, queima a máquina, vai fundir a máquina. Vai fundir minha máquina. E a predição nesse caso? É olhar essa tendência, ó. Velho, se nada for feito, vai que fundir a máquina. Olha, tá indo em direção a esse limite. Então, isso é monitoramento. É você ficar olhando no tempo a evolução das coisas e ver, olha, o estado aqui está indo para o caos. Se nada for feito, vai dar ruim aqui. Isso é predição. Quer dizer que vai dar isso? Não, pode ser que do nada a máquina volte a funcionar. Aí eu vou procurar as causas, sei lá, né? Vou analisar melhor aqui. Mas isso é predizer algo. Predição está relacionado com isso. O futuro vai ser a repetição do que está acontecendo agora. Fechou? Eu coloquei aqui um gráfico, o slidezinho lá do PODC, lá da aula de controle. É que é a função de controlar? É você monitorar, avaliar, né? Olhar os resultados, olhar as causas também, né? Foco nas causas, não só nos resultados, mas foco no resultado aqui quer dizer o resultado do processo, né? Essas saídas. Fechou?
Nosso gabarito, então, alternativo vai. Fechou? Agora, a gente vai entrar, então, nos autores da qualidade. Veja, por trás dessa evolução histórica da administração, eu tenho autores importantes. Alguns são chamados de 6 gurus da qualidade. Vamos para a teoria. De forma bem resumida, de novo, né, se você quer se aprofundar no assunto, tem aula aqui no canal lá de teoria mesmo. Aí eu falo de forma mais esmiuçada. A gente tem os 6 primeiros gurus da qualidade. Ó, até aqui, ó, são os gurus da qualidade. Se no teu edital cair, são esses 6. O Schubert é da segunda era da qualidade. O Deming, Juran, Ishikawa, Feigenbaum, Crosby, todos eles são da terceira e quarta era. Lembra que a quarta é uma evolução da terceira. Perceba o seguinte, ó, não há autor da qualidade da primeira era. Por quê? Porque não se preocupava com a qualidade. Na primeira era só separava o joio do trigo, aquilo que estava não conforme do conforme. E retrabalhava, enfim. Ok? Na segunda era, que é o controle estatístico da qualidade, surge o Schubert. O Schubert, então, ele vai ver todas as ferramentas estatísticas. Foco aqui é na estatística. O Schubert desenvolve o precursor do PDCA, que é o PDS, né? Plan, Do e See. Depois vai virar PDCA. A banca pode cobrar, a FGV no caso, pode cobrar que quem desenvolveu o PDCA foi o Schubert? Pode. Pode ser que ela fale que o PDCA foi o Deming? Pode, porque o Deming pegou o PDS e expandiu para PDCA. Isso não é uma discussão que é interminável, tá? Vários autores aí não se entendem. Eu entendo que ambos são pais do PDCA. O Deming, ele foi discípulo do Schubert, de certa forma, e saiu dos Estados Unidos, foi para o Japão estabelecer toda, né, essa terceira era da qualidade. Então, ele é considerado o marco zero da qualidade no Japão, William Deming. O Deming também estabeleceu 14 princípios da qualidade, que caem demais. A gente tem slide daqui a pouco para falar dos 14 princípios. E ele foi o primeiro a falar: qualidade é o que o cliente tem que falar que é ou não. A gente tem que agradar, focar no cliente final, lá no final da cadeia. O usuário, né? Foco no usuário. Assim, Rafael, pode ser que o cliente seja intermediário, ele só revenda o produto, tá? Mas eu foco principalmente nesse usuário. O Juran. O que você tem que lembrar do Juran? Bom, ele fez a trilogia da qualidade, planejar, controlar e aperfeiçoar ou melhorar a qualidade. Trilogia da qualidade, 3 pontos, né? 3 bases, 3 pilares. O Juran foi o cara que falou que qualidade é adequação ao uso. Assim, Rafael, olha só. Pensa que eu tô indo fazer uma prova da FGV, pode caneta azul, né? E aí eu levo essa minha caneta aqui, ó, que eu escrevo no tablet, na mesa digitalizadora. Essa caneta custa mais de R$ 1.000, ela é feita com uma ponta toda especial, tal. Ela tem qualidade? Cara, tem. Nossa, muita qualidade. Mas eu posso fazer a prova com ela? Não, não posso. Ela nem vai escrever no papel. Eu tenho que usar a Bic. A Bic custa R$ 2 no máximo, né? Na porta da prova ali chega a custar 15 pila, né? Mas em termos de preço, ó, a Bic é muito mais barata. E ela tem qualidade para aquele uso. E a canetinha aqui da Wacom não. Isso é adequação ao uso. O Juran também ele começou a ver os custos da qualidade, tá? Mas de forma muito, muito superficial, por isso que eu coloquei aqui esse asterisco. Quem fala sobre os custos, desenvolve, é o que a banca vai te perguntar, é o Feigenbaum. Feigenbaum traz a forma aprofundada ali, o estudo dos custos da qualidade. O Ishikawa desenvolveu o diagrama de Ishikawa, diagrama espinha de peixe, causa raiz. Ele também desenvolveu os círculos de controle da qualidade, também vamos falar dele. E ele não criou as 7 ferramentas estatísticas, ele unificou as 7 ferramentas estatísticas. Muitas dessas ferramentas, quem inventou foi o Schubert. Tá? Entenda que, ó, 7 ferramentas estatísticas da qualidade. Estatística, pessoal, não quer dizer que vai trabalhar com média e com uma análise de dados muito grande. Não. Estatística quer dizer o quê? Vai olhar amplitude, variações, né, dispersões, etc. Feigenbaum, então, custos da qualidade e envolvimento de todos. Pessoal, muito cuidado aqui, ó, eu queria uma atenção de vocês. O Deming também preconizava o envolvimento de todos, também preconizava você não inspecionar 100% das peças e sim por meio de amostragem. Ele também pensou que você tem que mitigar custos. Ou seja, todos eles pensavam mais ou menos a mesma coisa. Eles são das mesmas eras, ó, terceira e quarta era. Só que a banca vai te perguntar aquilo que foi mais contribuição de um ou de outro. Então, nesse slide aqui, ó, tá o que você precisa saber. Se você ouvir falar, por exemplo, fazer certo desde a primeira vez, não aceitação de erros, você abominar erros, você está falando do Philip Crosby.
Então, o Crosby preconizou o zero defeitos, fazer certo desde a primeira vez. O Feigenbaum pensou no envolvimento de todos e nos custos relacionados à qualidade, à não qualidade. O Ishikawa foi o cara que unificou as 7 ferramentas da qualidade. O Juran pensou na trilogia, né, na adequação ao uso. E o Deming, 14 princípios, PDCA, né, que pegou do Shurart, e o foco no cliente. Por último, eu trago aqui o Garvin. Tem outros autores, estou trazendo os principais. O Garvin nasceu quando esse pessoal de trás aqui já estava trabalhando lá no Japão. Só que o Garvin, ele era da Harvard Business School, né, da escola de Harvard para negócios, e ele olha para trás, define as 4 eras da qualidade, olha a contribuição desses outros autores, verifica dimensões e abordagens possíveis que a qualidade pode ter. Por exemplo, a adequação ao uso é uma característica. Agradar o cliente é outra característica. Então, ele estabelece várias características que a gente vai estudar à frente. Resumão aí dos gurus. Indo agora para os 14 princípios. Cara, você tem que ir para a prova sabendo esses 14 princípios. Precisa decorar? De novo, não. Eles são muito parecidos, inclusive, com os 10 princípios Total Quality Management. E ele também é parecido com os 7 princípios da ISO 9000. Não tem aqui algo muito dissonante. O que é dissonante, que não é muito, às vezes, lembrado pelos alunos, eu coloquei aqui em amarelo. E são os que mais caem, inclusive. Vamos lá. Primeiro, constância de propósito, lembra? Alinhamento estratégico. As coisas na tua organização têm que ter esse alinhamento estratégico. Não pode cada um estar puxando o piano para um lado, senão não sai do lugar. Adotar uma nova filosofia, lembra? O Japão estava destruído após a Segunda Guerra. Então, tinha que estabelecer uma nova filosofia, sem medo de errar, sem medo de errar, a fazer dar certo. Senão, se você continuasse fazendo da mesma forma, ia dar muito certo. O Japão estava destruído. Não depender da inspeção em massa, lembra? Da primeira era da qualidade. Eu abomino a primeira era da qualidade, ficar inspecionando. Eu posso usar a amostragem, por exemplo, eu posso fazer certo da primeira vez, em vez de ficar dependendo de inspeção. Extinção da aprovação e orçamento com base em preço. Por que com base em preço? Eu não quero o fornecedor mais barato, eu quero o fornecedor com mais qualidade. Lembra em licitação, se no teu edital cai licitação, eu não quero só o melhor preço, eu quero um melhor benefício para a sociedade, eu quero pensar no todo o ciclo de vida do objeto, né, apto a gerar o resultado mais propício, mais efetivo, não só o preço. 5. Melhoria contínua, aperfeiçoamento contínuo. Instituir treinamento no local de trabalho. É muito fácil o gerente não participativo estabelecer uma forma de se trabalhar engravatadinho lá no escritório central. Só que quando ele chega no chão de fábrica mesmo, onde as coisas acontecem, a gente chama isso de Gemba, japonês, né? Gemba. Lá onde as coisas acontecem, né, o local de trabalho mesmo, onde o trabalho é feito, o gerente, o líder, ele tem que sair, ir lá naquele local de trabalho e ensinar essa forma de trabalhar de forma participativa lá, onde é o trabalho real. Não de forma bonitinha lá no escritório com ar-condicionado, entende? Adotar e estabelecer lideranças, e essas lideranças são participativas, são transformadoras, inspiradoras. Eliminar o medo de errar, porque senão não tem melhoria contínua se você é conservador, se você quer sempre que seja feito daquela forma. Derrubar a barreira entre departamentos. Lembra, isso daqui é gestão por processos. Entender que o goleiro não é mais importante que o atacante, e sim todo mundo entende o papel de cada um num time de futebol, por exemplo. Tá? Isso é a barreira entre departamentos, sabe? Fica cada um de forma competitiva entre os departamentos. Eliminar. Eu vou pular esse 10 e o 11, tá? Que são os mais cai, o mais difícil de você entender de imediato. 12. Promover orgulho da mão de obra. A mão de obra, todo mundo aqui, né? Estratégico, tático, operacional, todo mundo vai ter tanto orgulho que vai tentar sempre fazer o melhor, dar o seu melhor. Isso é chamado de Kaizen, a melhoria, a busca pela excelência todos os dias da sua vida, em todas as áreas. Como professor, como pai de pet, como marido, como filho, como amigo. Isso é o orgulho, né? A busca do Kaizen. Estimular o desenvolvimento, aprendizado, educação organizacional, autoaprimoramento. Lembra? Se cada pessoa busca o melhor, a organização melhora. Todas as organizações melhoram, o mundo melhora. Olha que bacana. 14. Toda empresa deve trabalhar para realizar essas transformações. Lembra? Toda a empresa, não só um departamento isolado. Pura para a qualidade. Beleza. Se tudo isso que eu falei der certo, o gerente, os líderes, o CEO da organização não precisa ficar colocando meta de trabalho, exortando, ou seja, elogiando,
fazendo slogans, tipo, vamos melhorar a qualidade em 25%, vamos diminuir o uso de água em 10%. Não precisa fazer isso. Por quê? Porque todo mundo já está buscando fazer o seu melhor. Isso não é tão óbvio, porque o próprio PDCA, que é do Deming, envolve criar metas, objetivos. Tá? Então, cuidado com isso, para não dar um nó na tua cabeça. Se você não concorda, não tem problema. Marca mesmo assim na hora da prova. Tá? É assim que vai cair na tua prova. E 11, eliminar cotas. Na mesma ideia aqui, ó. Eliminar padrões de trabalho, metas numéricas. Não é tão óbvio, entende? O 10 e o 11 aqui, às vezes é contra-intuitivo. Mas o Deming defendia isso. Não é alguém num palanquinho falando, vamos melhorar X%. Mas sim, trabalhar dando tanto empoderamento, eliminando tanto medo de errar, ajudando de forma participativa a definir os objetivos, que os próprios colaboradores darão os seus melhores, né? Buscarão a excelência todos os dias. Essa é a ideia trazida pelos 14 princípios do Deming. Com exceção desse 10 e o 11 aqui, que são bem específicos do Deming, os outros princípios se aproximam tanto dos 10 princípios da qualidade total, como dos 7 princípios aqui da ISO 9000, que vai ser assunto daqui a pouco. O Juran, já te falei, né? O Juran, ele tem, começou a trazer os custos da qualidade, mas foi o Feigenbaum que desenvolveu. A trilogia Juran, isso é importantíssimo você saber, a trilogia é planejamento, controle e melhoria, ou aperfeiçoamento. Então, planejamento, controle e aperfeiçoamento. Adequação ao uso, fortíssimo aqui a contribuição do Juran. E ainda o Juran pegou o princípio do Vilfredo Pareto, economista italiano, e trouxe para o contexto da qualidade. Lembra, o Pareto era um economista. Ele via a priorização lá em renda, na cidade dele na Itália. O Juran pegou o mesmo princípio e trouxe para a qualidade. Rafael, nem sei o que é o princípio de Pareto. Calma, a gente vai estudar lá nas ferramentas da qualidade. Kaori Ishikawa, ele criou o diagrama de Ishikawa, lógico, ele deu o nome dele para a ferramenta, ou espinha de peixe, né? Que parece uma espinha de peixe. Mas ele unificou as outras ferramentas, colocou como se fosse uma caixinha bonitinha com um lacinho vermelho e falou: olha, essa é a caixinha das 7 ferramentas estatísticas da qualidade. Tem questão até, eu acho que é da FGV, inclusive, que fala essas 7 ferramentas são analogias às 7 samurais. E o japonês, principalmente nessa parte cultural, ele gosta, né, de colocar essa analogia, essas metáforas, para fortalecer ali a parte cultural até. São 7 as ferramentas da qualidade, a gente vai olhá-las mais calma lá no capítulo de ferramentas mesmo. Você só tem que lembrar o quê? O Ishikawa fez o diagrama de Ishikawa, fez o círculo de controle da qualidade, desenvolveu a ferramenta e unificou as 7 ferramentas. Ó, o círculo de controle não faz parte das 7 ferramentas estatísticas da qualidade. Então essas aqui é um grupinho fechado. Folha de verificação começa, né? Na folha de verificação, histograma, Pareto, Ishikawa, cartográfico de controle, fluxograma e diagrama de correlação ou de dispersão. Vai estudar cada uma delas daqui a pouco. Feigenbaum foi o cara dos custos da qualidade. A gente pode ter 2 momentos dos custos. Olhar como custos da qualidade ou da não qualidade. Como assim? Não qualidade é aquilo que deu defeito. Okay? Então eu tenho 3 momentos. O custo de prevenção, ou seja, garantir que eu vou fazer certo da primeira vez. Custos de avaliação, ou controle, ou monitoramento. Pode vir de várias formas. Que é você ficar monitorando. Lembra? A gente resolveu questão há pouco sobre isso. Você ficar olhando indicador, medindo, usando ferramentas para isso. Só que mesmo assim, pode ser que o produto tenha defeito, precise ser retrabalhado ou descartado. Aí, uma atenção que eu quero de vocês. Pode ser que os próprios controles identifiquem esse erro e o produto ainda está dentro da organização. Dentro, antes de sair da organização, eu tenho um custo de defeito, o custo da falha, interno. Ou seja, a própria organização percebeu esse erro. Ou pode ser que o produto dê defeito na mão do cliente, já saiu da organização. Esse daqui é o pior deles. É o mais caro de se retrabalhar, de se arrumar. Por quê? Pensa, que essa canetinha deu problema na minha mão e está na garantia. Eu vou ter que ligar para a organização, organizar para fazer a logística reversa, né? Voltar para a organização. Eles vão ter que retrabalhar isso daqui ou vai me dar uma nova, voltar para mim. Isso eu vou perder tempo. Eu vou me desgastar porque eu já não vou gostar tanto da marca. Pode ser que eu não goste a ponto de comprar de um concorrente. E aí? Esse marketing de relacionamento aí vai ser complicado. Vai ficar baleado aí. O custo interno do defeito, ainda assim, eu vou ter que retrabalhar tudo. É mais barato fazer certo desde a primeira vez. Então, qual que é a ideia do Feigenbaum? Primeiro, você tem que saber esses 4 custos, saber que eu tenho um primeiro momento
em um segundo momento, né? O momento aqui é o custo já aconteceu. E um terceiro momento, na mão do cliente, né? Pior ainda. O que mais? Saber que você tem que aumentar muito o investimento em prevenção, treinamento, desenvolvimento de pessoas, projetos anti-erros, que a gente chama de Pokayokis, tudo que vai evitar desenvolvimento de fornecedor para me entregar uma matéria-prima melhor, tudo para diminuir um pouco o custo de avaliação, não precisar ficar pagando auditor interno, pagando monitoramento e controle, isso daí absorve um custo significativo, e não ter custo da não qualidade, do defeito, da falha. Entendeu? Eu aumento aqui para zerar o de baixo. Fechou? Ótimo. E aí o Crosby ainda você tem que lembrar do zero defeito, né, para fechar os 6 grupos de qualidade. Vamos para as questões então. PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua de processos que busca assegurar ajustes e aprimoramentos constantes visando chegar a resultados mais eficazes. Assinale a opção A. Cuidado. Rafael, essa questão não é de PDCA? Olha só, assinale a opção que apresenta corretamente um princípio para a produtividade gerencial no PDCA. E aí o aluno vai falar assim, caramba, nenhum professor de cursinho falou dos princípios para a utilização do PDCA. Sabe por quê? Porque não existe um princípio específico, um rol de princípios específicos para o PDCA. Você tem que entender o contexto, são questões inteligentes aqui da FGV. Você tem que lembrar que quem desenvolveu o PDCA foi o Schubert, mas o PDCA mesmo foi terceira era da qualidade, o Deming. Então, usar a ferramenta PDCA aqui só como plano de fundo para entender que os princípios que ele quer aqui são princípios do Deming, os 14 princípios, ou os princípios da Total Quality Management, que são os 10 princípios. São parecidos. Olha só, fazer negócio apenas com foco no preço. Não, lembra, foco na qualidade. É justamente eliminar essa ideia de só preço baixo. B, ignorar os problemas para evitar mudanças. Não, foco na melhoria contínua. Você só consegue melhorar se você muda, né? Tira o medo de errar, inclusive. C, incentivar competição entre departamentos. Não, eu quero que os departamentos quebrem essas barreiras, saiam das suas trincheiras, fique parando de ficar se competindo dentro da organização. Todo mundo de mão dada, focado no alinhamento estratégico, na visão de futuro, no cliente. D, estabelecer barreiras. Não, é tirar as barreiras. E, publicar objetivos da empresa em relação à melhoria do produto ou serviço. Lembra, ó, a parte de disseminar informações. Fluidez na comunicação. Fechou? 14. Ó, ele vai falar do PDCA e fala, assinar a opção que apresenta um princípio essencial para que o programa de melhoria contínua dê certo no PDCA. A gente ainda vai falar especificamente do PDCA, tá? Mas eu não vejo que essa questão seja de PDCA. Ela é de terceira e quarta era da qualidade. A. Criar confiança e um clima propício para o empreendedorismo. Empreendedorismo aqui pensa no intraempreendedorismo, né? O funcionário achar que ele pode inovar dentro do trabalho dele, tirando o medo de errar, dando poder. Cara, essa alternativa é bacana. B. Promover um ambiente de medo que impeça a troca de ideias. Não, é tirar o medo de errar, né? Tirar o medo de errar e buscar a melhoria contínua. C. Incentivar a competição interna entre funcionários e focar no preço. Não, nada a ver, eu não quero competição aqui. Quero que todo mundo dê a mão. A ideia de competição, cuidado, tá? Eu tenho conflitos funcionais para gerar inovação, de diversidade, isso sim, tá? A troca de ideias, o brainstorming, pensar fora da caixa, respeitar a opinião do próximo, ser plural, isso sim, ser inclusivo, para gerar diversidade e gerar criatividade. Agora, não competição interna, um puxando o tapete do outro. Cuidado para você não se perder, né? D. Focar exclusivamente na eliminação de erros e defeitos. Esse exclusivamente aqui força um pouquinho, né? Sem promover a melhoria dos processos. Não, eu quero promover a melhoria dos processos. Então, sem aqui está errado. E o exclusivamente tem o restritivo. E reduzir investimentos em treinamento. Não, pelo contrário. Eu quero treinar, desenvolver e aprender ou educar todo mundo buscando a melhoria contínua, buscando Kaizen. Priorizando a produção imediata, não. Eu quero, inclusive, aqui o longo prazo. Inclusive, tem questões, eu não lembro se a FGV traz, mas que isso daí é um problema do Total Quality Management. Às vezes, os acionistas, os shareholders, eles são muito imediatistas. E um programa de qualidade total, ela é focada no longo prazo. Às vezes, há um aumento de custo imediato, mas depois esse retorno financeiro virá, porque o cliente vai ser mais agradado
E aí vai aumentar a venda, a market share, né, a participação de mercado, etc. Só que isso demora para aparecer. E esse imediatismo, às vezes, boicota, né? Os shareholders boicotam os programas de qualidade total. Tá? Então tem que ser muito bem trabalhado essa gestão da mudança aí, tem que ser muito bem explicado que vai demorar para ter esse retorno, mas que esse retorno virá, etc. Tá? Então, era A mesmo. 15. Assinar a opção que apresente o princípio para o PDCA. A FGV esse ano trouxe dessa forma, né? Ela nem pergunta sobre o Deming, ela nem pergunta sobre o Total Quality Management, ela pergunta sobre o PDCA. É fundamental ensinar e instituir lideranças para conduzir as pessoas na produção. Bacana? Tanto a parte de treinamento, desenvolvimento e educação, como a parte de instituir lideranças. São princípios. B. A prática de fazer negócio deve estar baseada no menor preço. Não quero menor preço. Visando competitividade no mercado. Competitividade no mercado, sim. Competitividade interna, não. C. A alta administração não precisa se envolver diretamente. Não, eu quero envolvimento de todos. E D. Criação de barreiras funcionais. Eu quero quebrar a barreira. Quebra de barreiras. E. A confiança e a autonomia individual são secundárias. Não, são primordiais. Alternativa A mesmo. Entendeu que são 14 princípios do Deming aqui? Na veia. 16. As 7 ferramentas da qualidade criadas por Ishikawa. Não é criada, tá? Mas tudo bem. Não foi ele que criou todas elas, não. São frequentemente usadas para análise e melhoria dos processos das empresas. Com base nisso, assinale a opção que contém as 7 ferramentas da qualidade. Fluxograma é, diagrama de escala é, SWOT não é, diagrama de Pareto é, histograma é, dispersão é, matriz Hasse não é. Fluxograma sim, Ishikawa sim, verificação sim, Pareto sim, histograma sim, dispersão sim, carta de controle sim. Parece o nosso gabarito. E eu vou tirar aqui para não poluir tanto. Eu vou deixar o que não. Carta de controle sim, escala sim, Pareto sim, histograma sim, dispersão sim, fluxograma sim, SWOT não. Controle sim, Pareto, Ishikawa, histograma, SWOT não, matriz Gucci não, fluxograma sim. Gucci não, SWOT não, diagrama de Pareto, histograma, Hasse não, dispersão sim. Portanto, nosso gabarito é a B mesmo. Rafael, preciso decorar quais são as 7 ferramentas? Bom, para essa questão, descargo aqui sim. Salvo engano, as questões do INPE aqui são mais aprofundadas, tá? Eu acho até que era de engenheiro de produção ou engenheiro da qualidade, são questões mais aprofundadas, mas sabendo as 7 ferramentas aí já te ajuda bastante. 17. Juran, ele fala de Juran e fala, uma das suas maiores contribuições foi o desenvolvimento da trilogia Juran. Assinar a opção que indica corretamente seus componentes. Trilogia, você tem que lembrar sempre de planejar, controlar e melhorar continuamente, ou aperfeiçoar continuamente. Planejar, 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 planejar. Controlar sim, inspeção não. Capacitação não. Controlar sim, melhoria sim, melhoria sim, melhoria sim, avaliação não, capacitação não. Ativar. Eu gosto, pessoal, de ir de forma bem lógica, assim, sabe? Olha, você tem 3 partes, né? Vai olhando, vai riscando o que sobrar. Porque senão na hora da prova você vai estar cansado, você vai estar, né, com a tua atenção também às vezes prejudicada. Então vai de forma bem analítica mesmo aqui. Se fosse você estivesse interpretando, fazendo uma análise sintática, sabe? Grifando verbo, sei lá, circulando o sujeito, uma coisa assim bem técnica, sabe? Vai nessa parte técnica, não no achismo, não no fim. 18. Deming é um dos principais pensadores que articularam os princípios que sustentam a Total Quality Management. Entre os princípios da gestão da qualidade total propostos por Deming estão instituir treinamento no trabalho, no local de trabalho, na Gemba, sim. Eliminar o medo de errar, sim. Estabelecer metas claras de produção, não. Isso daqui é contraintuitivo, lembra? Ele não queria meta, exortação, slogan. Estabelecer remuneração com base em metas, não. Estabelecer remuneração com base de produtividade individual, jamais. Eu não quero estimular a competição aqui. Encorajar a educação ao autoaperfeiçoamento de todos? Remover barreira entre as unidades organizacionais? Sim. Intensificar a supervisão sobre os trabalhadores? Não. Eu quero orgulho da mão de obra. Garantir o nível 0 de defeitos? Aí sim, pode até considerar, tá? Que não aceitação de erros aqui como um princípio do Deming. Mas é contribuição de quem? Crosby. Vai lembrando, vai linkando isso. E eliminar prática que impeçam que os trabalhadores se orgulham do seu desempenho. Ok, pode até, né, orgulho da mão de obra e tal. Focar nos esforços pela qualidade na inspeção dos produtos finais. Não depender de inspeção. Eu não quero ficar inspecionando. Portanto, era A mesmo. Até ficou um pouco fácil, né, mas 19. O controle estatístico da qualidade na indústria, visando eficiência, produtividade e vendas, ganhou destaque durante a Segunda Guerra Mundial, graças ao trabalho de William Edward Deming.
Após o conflito, Deming foi convidado pelo general Douglas MacArthur para ajudar na reconstrução da indústria japonesa, que era o Plano Marshall, né? Lembra do Plano Marshall, final da Segunda Guerra, promovendo a disseminação das técnicas que se beneficiaram tanto os Estados Unidos quanto o Japão. Um seguidor de Deming, o engenheiro japonês Kaoru Ishikawa, desenvolveu um método para resolver até 95% dos problemas de qualidade de qualquer organização. O método é baseado na cultura japonesa, está associado às 7 armas utilizadas pelos samurais, destacando a importância da competitividade e da sobrevivência empresarial. Cuidado, não é competitividade entre as pessoas dentro da organização, é competitividade da organização. Assinale a opção que apresenta o método desenvolvido pelo Ishikawa. Na verdade, não é um método, é uma coleção, como se fosse uma caixinha de ferramentas que ele colocou aqui, e aí dentro ele colocou 1, 2, 3, 4, 7 ferramentas ali da qualidade. Como se fosse um portfólio de ferramentas que você usa no dia a dia ali para melhoria da qualidade. ISO? Não, ISO não foi desenvolvida pelo Ishikawa. 7 ferramentas para o controle estatístico da qualidade? Sim, o nosso gabarito. Ciclo PDCA? Quem fez foi o Deming. Rafael, mas e esses 95% dos problemas? Já falo, tá? Mas assim, o controle estatístico na época, ele não como era da qualidade, mas as ferramentas estatísticas aqui usadas para controlar a qualidade, lembra, ó, eu investia muito mais na prevenção, mas eu não deixo de ter o controle, o monitoramento. O monitoramento era feito com base nas ferramentas estatísticas, focando na satisfação do cliente, entende? Eu não deixo de usar ferramentas estatísticas na terceira era, ok? Essas ferramentas estatísticas me garantiam 97% de satisfação e 3% defeito. Depois a gente vai estudar a metodologia do Seis Sigma, isso daqui dava entre 3 e 4, são desvios padrão. A metodologia do Seis Sigma, que a gente vai analisar hoje ainda, ela garante 99,99997% de satisfação. E aí é 3,4 defeitos por milhão. 3,4 defeitos a cada 1 milhão. Isso daqui é o Seis Sigma. O Kaori Ishikawa, essa galera nessa época, garantiu o quê? Próximo a 0 defeitos? Mais ou menos, né? Próximo a 3% de defeitos. É baixo. Mas se você for uma companhia de aviação, a cada 100 voos que você faz, 3 caem. Bastante alto. Por isso que o Seis Sigma, ele busca 3,4 defeitos em 1 milhão de voos. Se você for uma aviação, uma companhia de aviação. Aí é bem menor. Enfim, princípio de Pareto, quem viu foi o Juran. Círculo de controle da qualidade, foi o Ishikawa? Foi. Só que não tem nada a ver com as 7 ferramentas utilizadas pelos hospitais e tal. O Ishikawa, ele fez aqui, ó, 7 ferramentas? Fez. Então, só para você entender o meu raciocínio. Eu tenho 2 gabaritos que foi o Ishikawa que fez, sim. Mas a questão conta toda a historinha das 7 ferramentas, das 7 armas, né? Que é uma analogia das 7 ferramentas. Tá? Então, eu até na época, é uma questão aqui da Assembleia de Santa Catarina, os alunos, na época eu fiz esse pós-edital, e os alunos, poxa, eu marquei esse círculo de controle da qualidade porque foi o Ishikawa. Tudo bem, mas as 7 ferramentas também foi o Ishikawa. Dado com isso, a questão foi clara aí dizendo da historinha das 7 armas, enfim. Mas se ele contasse uma historinha de usar um grupo heterogêneo de 3 a 7 pessoas para pensar em melhorias ali, em problemas que ocorrem na empresa, fazer melhoria, aí sim seria o CCQ. Tá? Então, cuidado para não confundir as ferramentas. 20. Os custos de controle da qualidade, lembra do Feigenbaum, são classificados como custos de prevenção, avaliação, falha interna, falha externa. Já vimos. Com relação aos custos de avaliação, lembra, as 7 ferramentas da qualidade são custos de avaliação. Estão associados aos erros detectados na operação? Não, isso é falha. B. Inclui atividades de problemas potenciais. Correção do processo antes da ocorrência. Opa, pode ser. C. Estão relacionados aos custos de garantia e perda com o consumidor. Se é garantia, se eu tive que acionar a garantia, isso é custo de falha. D. Incluem a melhoria do design de produtos, projeto de produto, e serviços e processos visando diminuir os problemas da qualidade. Isso é prevenção. E estão associados ao controle da qualidade, incluindo a adoção de programas de controle estatístico de processo. Também me parece ser. Então vamos olhar com mais calma a B e a E. Incluem atividades de problemas potenciais e a correção do processo antes da ocorrência. Se eu estou corrigindo o processo antes da ocorrência, eu estou prevenindo. Acho. Prevenção.
Então ele deu aqui uma carinha de avaliação, de monitoramento, mas na verdade, depois ele coloca, né, correção antes da falha, que é prevenção. Agora, se eu estou controlando a qualidade, que é a clássica, né, controle da qualidade, as 7 ferramentas aqui, ó, de controle estatístico e outras, né, eu posso usar mais outras aqui. Posso usar vários, mais indicadores de desempenho, por exemplo. Isso é avaliação, monitoramento. 21. Ao longo do tempo, a definição da qualidade esteve em constante evolução, refletindo as mudanças das necessidades e expectativas da sociedade. Dessa forma, diversos teóricos se dedicaram a estudar o assunto, cada um contribuindo com perspectivas distintas. Com base no exposto, analise as afirmativas a seguir. Lembra os 6 gurus, principalmente, né? Joseph Juran ganhou reconhecimento por destacar a importância dos custos da qualidade. Olha, eu considero isso muito mais do Feigenbaum. 2. A trilogia da qualidade, um conceito composto por planejamento, controle e melhoria, foi proposto por Feigenbaum. Não, foi proposto pelo Juran. 3. Walter Schubert foi o primeiro teórico, sim, a utilizar métodos estatísticos, sim, além de ter desenvolvido o PDCA. Ó. Ah, mas foi o PDS que ele fez. Cara, deixa pura, mas eu consideraria certa. 4. O programa Zero Defeito, ou seja, fazer certo desde a primeira vez, foi proposto pelo Taguchi. Não, foi proposto pelo Crosby. Taguchi cai bem pouco, tá? Nem coloquei slide sobre ele aqui, mas o Taguchi também era um teórico que via estatística. Aí ele tentou ver, tirar da linha de produção, fazer um momento antes, por exemplo, à noite, a melhoria da qualidade, para não atrapalhar a produção, momento online, offline. Ele era estatístico também, engenheiro e estatístico. Ou seja, a 2 está errada de certeza. Tá? Então, se tiver 2 aqui, errada de certeza. Eu estou colocando como eu resolveria na prova. Já sobrou só a 1 e a 3. Ou seja, ele considerou que o Juran ganhou o reconhecimento por destacar a importância dos custos. Então, cuidado, olha como é importante você olhar esse tipo de questão. Lembra, o Juran começou a olhar os custos. Quem desenvolveu muito mais, de forma muito mais aprofundada, foi o Feigenbaum. Então, a impressão que eu tenho é que a FGV considerou o 1 correto da mesma forma que ela colocou o 3 como correto. E, na verdade, o PDCA, né, começou com o Schubert, só que quem desenvolveu o PDCA foi o Deming. Então, olha como ambas as alternativas ela pegou o precursor. Então, olha como é importante você ter essa noção e essa maturidade para resolver. Tá? Então, aqui ele considerou a 1 e a 3. Então, agora a gente vai falar da ISO 9000. Por que eu trouxe tão para agora, logo após falar das eras e dos autores? Normalmente, ISO é um ponto, um tópico muito específico. Mas a FGV, quando cobra ISO, não cobra nessa parte mais específica, cai justamente nos princípios. E os princípios, eles são confluentes aos princípios da Total Quality Management, por conseguinte do Deming também. Então você vai perceber que essas questões, elas poderiam ser resolvidas, inclusive pelo Total Quality Management. Mas falando um pouquinho mais da ISO. Primeiro, ISO, International Standardization Organization, né? As organizações, internacionais para padronização. A ISO, ela tem normas das mais diversas. 14.000 falando de ambiente, 27.000 falando de segurança da informação, 31.000 falando de gestão de riscos, a 9.000 falando de sistemas de gestão da qualidade. A ISO, cuidado, ela não é obrigatória. Só que ela diminui barreiras comerciais, por exemplo. O fato de você ser certificado pela ISO garante que você tem qualidades nos seus processos. Seus processos, eles são padronizados, eles não são tão aleatórios, você faz sempre da mesma forma, você se preocupa em fazer sempre da mesma forma. Cuidado, ó, a ISO, por si só, não garante a qualidade do produto, do resultado, mas sim das entradas, dos processos. Ah, Rafael, mas garantindo a padronização dos processos, não vai garantir a qualidade? Perceba o seguinte, ó. Pensa que eu tenho um alvo. Vou dar dois exemplos, tá? Finja que esses alvos são iguais, tá? São iguais. Dá a corzinha aqui, ó. Vamos supor que eu estou atirando esse alvo. 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros, 4 tiros, 8 tiros, 10 tiros. Tá vendo que eu estou sempre atirando muito próximo?
Olha comparado com o outro. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Se você comparar o A com o A eu tenho um espalhamento muito menor, ou seja, uma variabilidade, uma aleatoriedade menor. Eu estou conseguindo fazer sempre da mesma forma. Só que não é o que eu queria fazer. Isso a gente chama de viés, ó. A gente está tendo um viés aqui. Olha o outro. O B, eu até tenho um espalhamento maior. Só que, na média, eu estou ainda dentro, próximo da média, da meta aqui, ó, né? Que é o alvo, é o centro do alvo. Perceba como fazer sempre da mesma forma não quer dizer que eu estou fazendo melhor. Lógico que o melhor seria você fazer aqui, né? 2, 3, 4, 5. Acertar tudo na mosca aqui. Mas todo o processo ele é aleatório. Você tem uma certa variabilidade. O que a gente vai buscar é minimizar essa aleatoriedade. E ainda, então, além disso, fazer aquilo que eu quero fazer, com foco em quem? No cliente. Então, qualidade no produto não é você focar em melhorar os seus processos. É o cliente achar que aquilo tem qualidade. Pegou a ideia? Isso é importante, tá, pessoal? Qualquer organização pode ter a ISO, pode ser com ou sem fim lucrativo, pública, privada. Ao querer fazer a ISO, você vai estar sendo auditado periodicamente, alguém vai avaliar se você pode ser certificado ou não, né? E lembra, a certificação não é para o produto, e sim padroniza os processos. Não é obrigatório, pode ser exigido em alguns processos de fornecimento, né, de outsourcing, por exemplo, o produtor de milho só vai produzir, só vai poder exportar para o mercado europeu se tiver a ISO. Só vai produzir, mandar porco para a China se tiver o ISO. Alguma coisa assim, pode ser, mas não é obrigatório no geral. Beleza. O que mais? A ISO ela é fortemente pautada no PDCA. Ou seja, tudo que é pautado em PDCA, eu vejo a melhoria contínua. É aí tudo aquilo que a gente falou no bloco anterior. Vamos lá. Princípios da ISO. Foco no cliente. Liderança, ou seja, eu vou orquestrar e puxar toda a equipe, toda a organização, focar, envolver todo mundo, puxar, a pisar no acelerador, ser a figura de proa, pensando em toda a organização estar envolvida nesse processo. Vou tentar engajar as pessoas, isso é motivação, isso é empoderamento. Abordagem por processos. Lembra, não é uma visão que a tua organização é composta por departamentos. Mas sim, eu diminuo a barreira entre os departamentos e vejo como que o fluxo de valor é feito. Eu entendo a cadeia de valor de uma organização. Lembra, paro de ter departamentos brigando, competindo, entendo que quem manda é o cliente final. Vamos dar a mão aqui e fazer acontecer, fazer dar certo. Isso por meio de liderança. Esses dois primeiros aqui são os mais importantes, tá? Focar no cliente e ter liderança para isso, fazer acontecer. Instituir lideranças aí para fazer isso tudo acontecer. Tomada de decisão baseada em evidências. Lembra do Chitãozinho Chororó aqui. E nessa loucura de dizer que não te quero? Cara, você tem que pensar em fato, em evidência. Não é em achismo. Você só vai tomar uma decisão baseado em algo real, em algo que está acontecendo. Você só vai melhorar algo que realmente está precisando, ok? Sempre baseado em dados. Não é assim, ó, eu fechar o olho e achar que eu estou indo muito rápido com o carro. Não, é olhar o velocímetro e olhar a placa que está ali na rodovia. Aí sim eu consigo tomar uma decisão baseada em evidência, em fato. Achados. Quem cai a auditoria aí são os achados de auditoria, né? Baseado na melhoria, pode vir só como melhoria ou melhoria contínua, ou melhoria sistêmica, enfim, melhoria incremental. E gestão de relacionamentos. Não é só pensar no shareholder, no acionista. Não é só pensar no cliente. Cara, é pensar em todo mundo. No fornecedor, no cliente, nas agências reguladoras. Você pensa em todos os stakeholders aqui. Você não faz só gestão de contrato, faz gestão de engajamento das pessoas. Entender as pessoas, entender esse contexto político até, né? Político no sentido de arte da polis. Okay? Esses são os 7 princípios da ISO. Agora a gente vai para as questões. Quem gosta aí mais de pictogramas, né? Quem é mais visual, foco no cliente, liderança fazendo acontecer, motivando todas as pessoas, fazendo gestão de relacionamentos e não só gestão de contratos, né? De negociação de contratos, tomada de decisão baseada em fatos, em evidências, melhoria contínua e abordagem por processos, e não a abordagem de uma estrutura hierárquica, funcional, ali com barreiras entre os departamentos. Agora sim, indo para as questões.
Ó, lembra essa questão? A gente já viu lá nos princípios da qualidade total. Eu falei para ti. E da mesma forma, eu poderia pegar esses princípios aqui, ó, né, e colocar na questão, ou usar os princípios do Total Quality Management. Então, ali logo do primeiro bloco. Liderança é um princípio da ISO. Foco no cliente é um princípio da ISO. Envolver as pessoas, né, engajar as pessoas é um contexto da ISO. Abordagem e gestão por processos é um princípio da ISO. E todos eles, tanto da ISO 9000 ou do Total Quality. Lembre que o Total Quality são 10 princípios e a ISO são 7. Inovação estratégica não cai. É bom? Lógico que é, mas não é princípio. 23. O contexto de gestão de qualidade pode ser definido como a coordenação de todas as ações que integram os processos produtivos e operacionais para que sejam desempenhados com qualidade. Esse gerenciamento tem como objetivo a busca da excelência na realização das tarefas, levando em conta fatores como desempenho, confiabilidade, durabilidade, conformidade e atendimento. Esses fatores, para você entender, são as dimensões da qualidade que a gente vai estudar daqui a pouco. Ok? Nesse sentido, as normas internacionais da gestão da qualidade, ou seja, ISO 9000, família ISO 9000, assinale a opção corretamente. Quais são? Utilizam 7 princípios, né? Ele quer saber os 7 princípios. Foco no cliente é, liderança é, envolvimento das pessoas é, abordagem por processo é, melhoria contínua é, inspeções é. B. Foco no cliente, liderança, envolvimento, abordagem de processo, melhoria contínua, inspeções, auditoria, não. São princípios, né? Ah, mas eu faço auditoria. Sim, mas não é princípio. C. Foco no cliente, liderança, envolvimento, abordagem, melhoria contínua, avaliação, não, mitigação, não, gestão de relacionamento. Foco no cliente, liderança, envolvimento, abordagem, melhoria contínua, tomada de decisão baseada em evidência, gestão de relacionamentos. Opa, a D parece ser certinho. E, foco no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, processo, melhoria contínua, inspeção, não, e avaliação, não. Portanto, alternativa 24. A respeito dos requisitos dos sistemas de gestão da qualidade constantes na NBR ISO 9001, aqui ó, é que assim, ó, a 9000 é diretrizes gerais, a 9001 são os requisitos dos sistemas de gestão da qualidade. Todas tendo os mesmos princípios, estão lá na ISO 9000, tá? Então, vários documentos, cada um falando de uma parte. Família ISO 9000 trata dos sistemas de gestão da qualidade das organizações. 1. Facilitar oportunidades para aumentar a satisfação do cliente é um dos benefícios de implementação do sistema da qualidade. O foco na satisfação do cliente. 2. A liderança e a tomada de decisões baseada em evidências são alguns dos princípios de gestão da qualidade. Sim, dos 7. 3. A aplicação da abordagem por processo em um sistema de gestão pela qualidade proporciona o entendimento e a consistência no atendimento a requisitos. Sim, não fica um departamento entrincheirado brigando com outro departamento. Pessoas se conversam, entendem, percebem de forma ponta a ponta, de forma holística, sistêmica, a geração de valor, como que eu estou atendendo a esses requisitos para se ter qualidade. Essa é a ideia. Então, 2 e 3 estão corretos, portanto. Ah, 1 está certo? Ah, é, 1 também está certo, eu já estava certo. 2 e 3. Esqueci de colocar o circular aqui. De novo, né, para evitar confusão. Satisfação do cliente é fundamental, é um dos princípios. Tomada de decisão baseada em evidência também. Liderança também. Aplicação da abordagem por processo também. 25. Com relação ao processo de gestão pela qualidade descrito pela ISO, assinale a afirmativa verdadeira para V para verdadeira e F para. A norma ISO 9001 não prevê os equipamentos de medição, não prevê que os equipamentos de medição sejam calibrados ou verificados quando a rastreabilidade de medição for um requisito ou considerado importante pela organização. Vamos lá, eu não trouxe isso, mas qual que é a ideia? Como é que você sabe? Você vai, ó, a ideia é a mesma que a gente está falando a aula inteira. Você vai investir mais em prevenção para não precisar monitorar, avaliar, controlar tanto e garantir que não vai ter o defeito. Focando no cliente, estabelecendo lideranças e envolvendo toda a organização para isso. Tomando decisão baseada em evidência. Como é que eu tomo decisão baseada em evidência? Nos resultados das medições. A ISO não prevê que o equipamento de medição seja calibrado ou verificado. O que é isso? Saber se aquela medida está sendo verdadeira. Pensa que eu piso na balança. Eu piso numa balança na farmácia. E uma delas deu que eu estou com 93 quilos. Aí eu vou na farmácia da esquina, da outra esquina, peso e eu tô com 110. Cara, alguma balança tá errada, tá descalibrada. Os equipamentos de medição, eles precisam ser garantidos por ensaios laboratoriais, tal, garantindo, atestando
que aquele equipamento tá bacana. Pensa num posto de gasolina. A Agência Nacional do Petróleo tem que auditar o posto para ver se o que está marcando ali que ele colocou na bomba, no teu carro, tá calibrado ou não, tá verdadeiro ou não. Essa é a ideia. Pensa comigo. A ISO não vai prever essa calibração quando a rastreabilidade de medição for requisito ou for considerado importante? Claro que não. Aí que eu preciso ter essa previsão, entendeu? Já vou te adiantar que sempre vai ter essa medição essa calibração de equipamento quando for um processo que envolva equipamentos. Uma balança, um termômetro, um paquímetro, uma régua, uma trena, uma bomba de gasolina, esses equipamentos sempre precisam ser calibrados. Entendeu essa ideia? Luz, fotômetros, né, etc. Então essa um está errado. Opa, falso. 2. Não há necessidade da alta direção da organização participar do processo de gestão pela qualidade total. Lembra, todo mundo. Liderança aqui, engajamento das pessoas, o envolvimento das pessoas, tá? Gestão de relacionamentos, ou seja, todos os stakeholders. Relacionamento. Eu aperto na borrachinha. Então, falso. 3. Produtos e serviços de provedores externos à organização, ou seja, né, isso aqui é fornecedores, os quais serão incorporados nos produtos da própria organização, ou seja, a matéria-prima que eu compro para fazer o meu produto final, também é alvo da gestão pela qualidade total. Lembra dos controles lá das eras, né? Eu envolvo o meu fornecedor aqui. Então, essa tá correta. Então, FFV, alternativa D. Oi. 26. Com base na ISO 9000, os princípios. Ó, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? NBR, norma brasileira, porque a ISO é internacional, né? Então, a norma brasileira da ISO 9001. Os princípios da gestão da qualidade são: foco no cliente? Sim. Liderança? Sim. Engajamento das pessoas? Sim. Abordagem de processo? Sim. Melhoria? Pode vir ou não a contínua? Sim. Lembra que eu coloquei entre parênteses. Tomada de decisão baseada em fatos ou em evidências? Sim. E gestão de relacionamento? Sim. Salvo engano, tem todas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas estão. 27. Qualidade total é uma abordagem que visa o aprimoramento contínuo dos processos, produtos e serviços, com o objetivo de atender ou exceder as expectativas dos clientes e promover a excelência em todas as áreas da organização. Bonito, né? Assinale a opção que apresenta o princípio da qualidade e advoga pela participação de todos os membros da organização no esforço pela qualidade, sem imposições. Grifei esses 100 imposições aqui, ó, porque talvez ele seja o divisor de águas, apesar de discordar um pouquinho dessa questão. Trouxe de novo aqui, ó, para a gente lembrar de todos os princípios. E eu tenho tanto liderança como engajamento das pessoas. Engajamento, pense em envolvimento das pessoas. E eu tenho a questão pergunta, né, da participação de todos. Participação de todos, eu ficaria entre engajamento das pessoas e liderança. Primeiro, né? Questão de relacionamento não tem nada a ver, melhoria contínua, foco no cliente. Só que eu discordo dessa questão. O gabarito, ele trouxe como liderança. Só que eu entendo, assim, o que eu vou te falar agora é explicando o que a questão quer dizer. Eu, se tivesse errado a questão, daria para entrar com. Por quê? Quem garante o engajamento das pessoas, quem permite, quem viabiliza o engajamento de todas as pessoas, é você ter uma liderança. Eu te falei isso lá no slide teórico. São dois principais princípios: foco no cliente e liderança. Por quê? Foco no cliente é o que você tem que ter. Liderança é como você vai conseguir que todo mundo se engaje para isso. Mas eu concordo que do jeito que esse texto tá, ficou muito dúbio se ele tá falando da liderança. Eu acho que esses 100 posições aqui ajuda a ter esse feeling. Olha, você vai ter um líder ali que vai dirimir medos, problemas, falta de comunicação, falta de competências, tal, né? Você vai viabilizar isso. Você precisa da liderança. Mas garantir a participação de todos os membros já é engajamento das pessoas. Uma coisa meio dúbia aí, tá? Ele, de novo, a FGV colocou como liderança. De novo, eu entendo que liderança é por causa dessa expressão aqui, ó, sem posição. Ok. Agora a gente vai falar das dimensões, abordagens, conceitos relacionados à qualidade. Por quê? Eu te falei dois, que é a adequação ao uso e agradar o cliente, né? O cliente perceber esse valor no teu produto ou no teu serviço. Mas eu tenho outras formas da gente entender a qualidade. Como se fosse
se a qualidade tivesse várias dimensões, fosse um poliedro, fosse uma figura tridimensional, que eu tenho várias dimensões, várias formas, várias prismas que eu posso olhar se um produto tem ou não qualidade. Quem definiu isso foi o Garvin. Lembra? O Garvin nasceu em 52, ó. O pessoal lá da JUSI, lá no Japão, já estava trabalhando desde o final da era, da Segunda Guerra, lá na Plano Marshall, né? E o Garvin era um recém-nascido. Garvin, então, ele olhou depois essa evolução da qualidade, né, lá na Harvard Business School. 8 dimensões trazidas pelo Garvin. Pensa, vamos dar um exemplo qualquer. Pensa num celular. Quais são os atributos básicos de um celular? Qual é a função básica do celular? Precípua, principal. Isso é o desempenho. Então, por exemplo, um carro. Qual que é o desempenho de um carro? Potência do motor, autonomia do tanque de gasolina, coisas assim, ligados aos atributos básicos dele. Características são os atributos secundários. Como assim? Além desse carro ter um desempenho bacana, ele tem um som legal, ele tem, sei lá, tem uma taça de champanhe que sai da porta. O carro não foi feito para isso, mas pode ter essas características a mais. Um celular, além de ligar, além de ter sinal, sei lá, ele toca MP3, sei lá, né, eu tô meio velho aí nesse exemplo do celular. O celular evoluiu tanto que eu já nem sei o que que é atributo básico ou secundário. Mas essa é a ideia. Básico é o principal, ou principais. Característica. Tenho é a característica, as características. Características são as características secundárias. Então, cuidado só com esse vocabulário. Conformidade é a aderência às especificações, ou seja, o projeto do produto, as especificações que o projeto trouxe versus as características do teu produto, o real. Então, por exemplo, era para esse celular, meu Deus, quase derrubei tudo. Era para esse celular, deixa eu ver se não ficou nada, não. Ter, sei lá, 80 gramas. Esse é bastante ou pouco. Meu projeto, a especificação fala, ele tem que ter 80 gramas. Ele tem que ter 15 centímetros. Se ele tiver 15,5 centímetros, não pode. Aí, isso é o produto. Projeto, especificações, é o que eu projetei para ser feito. Especificação encontrada do produto é aquilo que foi feito de verdade. Eu tenho que ver essa conformidade da. Entendeu? Me bananei aqui que eu quase derrubei tudo aqui. 4. Confiabilidade. Confiabilidade é qual a probabilidade, ao comprar um produto, dele ter erro ou defeito. E o que é o erro ou defeito? É a não conformidade. Olha como são atrelados. Então, eu poderia dizer que confiabilidade é a probabilidade de um produto estar não conforme. Por quê? Se ele estiver dentro do projeto, dentro das especificações, ele está bacana. Durabilidade. A durabilidade é a vida útil, o tempo que aquele produto terá confiabilidade de estar conforme as especificações. Entende? Olha, eu comprei esse celular. Ele durou 2 anos e começou a dar defeito. Bom, a durabilidade dele é de 2 anos. Se é alto ou baixo, não sei. Isso daí fica com análise mais aprofundada. Atendimento. Atendimento ou atendimento humano pode vir. São os aspectos pré-venda, durante a venda, após a venda. Tudo que envolve pessoas, comunicação, empatia, isso tem um clima agradável, a negociação, o atendimento pós-venda, serviços de seguro, de manutenção, etc. Estética tem a ver com os 5 sentidos, não é só a visão. Pode ser o som do meu celular, pode ser o cheiro do meu celular, pode ser o gosto, sei lá, se, né, tem celular, daqui a pouco vai transmitir gosto aí. São 5 sentidos. O tato, se é ergonômico, se é agradável ao toque, etc. 8. Qualidade percebida. Qualidade percebida tem a ver com, muitas vezes, aspectos intangíveis e até subjetivos daquele produto. Envolve muito a reputação, a marca, a imagem daquela organização. Por exemplo, quando a Coca-Cola faz aquela propaganda do urso polar numa família, num domingo, tomando Coca-Cola, não tem a ver com os atributos básicos, secundários, especificações da Coca-Cola, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? Dá aquela sensação a mais, dá aquela coisa assim de felicidade, né? Ao usar aquele produto. Né? Então você fica com algo a mais aí que você nem sabe o que que é. Então, a qualidade percebida está sempre ligada a essa marca, aspectos subjetivos. Um produto pode ter várias, e a organização pode investir num produto mais num tipo de qualidade, numa dimensão que outra. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Oi, só um pouquinho que tem um gato querendo subir no colo.
Ah, oi? Oi? Lembra que eu te falei agora? Uma organização pode escolher é, investir na qualidade, nas dimensões da qualidade A, B ou C. Por exemplo, a Nokia, que era uma empresa, né, de celulares, ela investia muito no quê? Vou voltar aqui, ó. Na confiabilidade, ela investia muito na durabilidade, na conformidade, ela investia muito nisso. Mas pouco na estética, não olhava tanto a estética, não olhava tanto aspectos secundários, tá? Então, você pode, investir em mais ou menos aí. E essa ideia vai te dar a abordagem. As 5 abordagens são como a organização se posiciona com relação à qualidade, entendeu? Por exemplo, se eu foco a qualidade, eu estou indo de baixo para cima. Se eu foco em entender as características e necessidades do meu cliente, olha, às vezes o cliente quer algo mais para estética, mais para durabilidade, mais para confiabilidade, mais nos atributos do meu produto para aquelas necessidades do cliente. Lembra da adequação ao uso? Eu estou centrando no cliente, no usuário. Se eu tento criar processos fabris mais eficientes, pensando aqui, né, na conformidade, na durabilidade, né, essa confiabilidade também, né, estou centrado na fabricação, ser mais eficiente. Lembra da ISO 9000, por exemplo, né? Eu vou fazer sempre da mesma forma. Centrado no valor, eu vou pensar todos os benefícios que eu vou gerar naquele produto ou serviço, mas todos os esforços que o meu cliente tem que despender para tê-lo. Ou seja, não é o melhor produto. O melhor produto a um custo aceitável, a um custo no sentido amplo aqui, não é só real, tá? Não é só financeiro, pode ser tempo, deslocamento, etc. Entrada no produto, aí sim, eu vou ter o máximo de desempenhos, de características, né? Desempenhos, atributos principais e secundários. Aí sim, né? Eu vou tentar ter o máximo lá de requisitos, de funcionalidades possível. E ainda, eu posso abordar a qualidade da forma transcendental. O que é transcendente? É ser o melhor possível, ser reconhecido por todos. Lembra aquela abordagem aqui, ó, vou voltar, tá? Lembra a abordagem da a dimensão da qualidade percebida? Na transcendental, eu tento atacar muito ela, para ser reconhecida por todo mundo como melhor. Tipo Coca-Cola e Pepsi brigando para ver quem é melhor, Apple, enfim, né? Tem exemplos aí. Isso está cada vez mais difícil, visto que o mundo virou extremamente globalizado, extremamente competitivo, né? É difícil uma marca se manter aí como a melhor por muitos anos. Eu posso usar o Cirque de Soleil, né? Escreve. Mas coisas assim, empresas que são reconhecidas todos da terceira. Como que a questão pode vir? Dando essas dicas. Olha, Joãozinho quer comprar um melhor carro reconhecido, transcendental. Carro que tem mais atributos, mais motor, blá, 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 sentado no produto. Mais motor, mais desempenho, mas num custo aceitável, sentado no valor. O valor tem essa relação. Que tenha mais conformidade aos processos, né? Que não apresente defeito, durabilidade maior, aplicação. E o Joãozinho tem filho, por isso ele precisa de um porta-mala maior. Ele mora no sítio, por isso ele precisa de um carro off-road 4x4. Aí sim eu estou olhando as características. Só lembrando, né? Voltando, o valor aqui, ó, é essa relação matemática. Benefícios sobre os esforços. Esforço aqui pensa em custo de aquisição do cliente, né? Então, pensa em tempo de espera. Por exemplo, eu posso ter um produto que é de graça, mas, pô, para receber, você demora muito. É, sei lá, distância percorrida pelo cliente. Eu vou ganhar um carro, mas eu tenho que andar 5 quilômetros a pé para pegar esse carro. Pô, que droga. Então, assim, todos os esforços, né? Que eu tenho que ter. Muita manutenção, não é só o custo de aquisição, não é só o preço que você vai pagar por aquele produto, entende? E benefício é tudo aquilo que é bom que o produto vai entregar. Ainda, esse valor, esses benefícios sobre esforços, ele pode ser percebido do ponto de vista funcional, econômico, psicológico. Funcional, eu estou pensando nos atributos, ah, desempenho e características do meu produto, né? Então, atributos aqui de forma ampla, né?
produto. As dores que aquele produto resolve. Econômico, do ponto de vista de, será que eu vou pagar muito barato por ele? Ou será que eu vou conseguir vendê-lo depois mais caro, né? Então, o econômico sempre está ligado às questões de valor financeiro. E psicológico, eles são os atributos mais subjetivos. Coloquei assim, interrogação como está ligado àquela reputação da marca, né? Aquele valor percebido de forma mais subjetiva, mais psicológica. Vou dormir. Vamos supor que a expectativa que eu tenho antes, eu vou analisar a expectativa que eu tinha antes de adquirir aquele produto, bem ou serviço, e a realidade após adquirir, usar, usufruir daquele bem. Eu vou ter três cenários. Ou a realidade que eu tinha era menor, desculpa, a realidade que eu encontrei ao usar o produto é menor do que as expectativas que eu tinha. Ou seja, eu tinha muita expectativa e o produto não foi tão bom. Eu vou ficar insatisfeito. Vamos supor que a expectativa que eu tinha foi igual à realidade que eu encontrei. Eu vou ficar satisfeito. Ou a realidade que eu dei, que eu ganhei, foi maior, superou as expectativas que eu tinha, que é o ideal, né? Eu vou ficar encantado. Cuidado, só um parêntese. Pode ser que a banca, mesmo a FGV, divida dessas três formas, ou que ela só divida entre insatisfeito ou satisfeito. Satisfeito é igual ou maior ou igual, tá? Pode vir dessas duas formas, não tem problema. Mas qual é a grande questão? Vamos supor que eu comprei um carro. Ou cortei o cabelo, vou usar o serviço. Eu fui numa barbearia e fui cortar o cabelo. Como eu não conhecia a barbearia, eu não olhei na internet, eu não tinha muita expectativa. Fui e gostei do corte de cabelo. Bom, a realidade que eu encontrei foi maior que as expectativas que eu tinha. Eu fiquei encantado. Qual é o problema? O problema inexorável, ele existe. A próxima vez que eu for cortar o cabelo, a minha expectativa cresceu. Para o barbeiro, para a barbearia me manter encantado, eles vão ter que entregar algo melhor ainda. Porque senão vai ficar igual à expectativa, eu vou ficar satisfeito. Com o passar do tempo, a expectativa tende a ficar maior e a entrega menor. Então, se nada for feito, se a empresa não inovar, não melhorar continuamente, tudo que a gente viu até então, com o passar do relacionamento do cliente com aquela organização, a tendência é que o cliente fique insatisfeito. Se nada for feito, se nada for melhorado. Então, qual que é o grande desafio aqui? As organizações têm que constantemente melhorar, ouvir o cliente, ouvir feedback, melhorar, inovar, aprender, crescer, mudar, adaptar-se, para continuamente encantar os clientes, tendo essa problemática, esse paradigma. A cada encantamento, a expectativa do cliente vai subir. Olha que complexo isso, mas é muito legal de estudar. Fechou? Além das dimensões da qualidade trazidas pelo Garvin, a gente tem outras. Por exemplo, né, adequação ao uso, que eu falei do Juran. Né? Eu dei o exemplo aqui ó, da caneta da Wacom com a caneta Bic. No dia da prova, meu amigo, a canetinha da Wacom não funciona. É só a Bic que vai estar adequada àquela finalidade. Disponibilidade. Não adianta você fazer um produto ótimo, mas que eu não consigo ter acesso àquele produto quando eu preciso. Pode ser produto, sistema, produto, processo, enfim, projeto, de forma geral. Especificações é aquela qualidade planejada que eu falei, conformidade, adequação a essa especificação. Então, especificações, projeto de produto, projeto de processo, é aquilo que você quer conceber, a forma como você quer conceber. Tem que estar de acordo com o cliente, enfim, né, com as necessidades. Excelência, pessoal, grave isso daqui. Excelência é o padrão mais elevado. O melhor é aquela utopia platônica que você persegue. Todos da organização têm que estar em busca pela excelência todos os dias. E essa é a definição do Kaizen, por exemplo, que é uma filosofia de qualidade. Flexibilidade, que se refere ao teu produto conseguir se adequar-se, se adaptar-se às necessidades, às vezes, a mais de uma necessidade ou a necessidades que mudam. Então, essa flexibilidade é legal também. Essa agilidade em mudar-se, mas não a organização, não a gestão da organização, o produto mesmo. Essa caneta serve só para isso ou eu tenho uma flexibilidade de usar para outras coisas? Por exemplo, essa caneta da Wacom tem zero flexibilidade, serve só para a mesinha da Wacom, por exemplo. Então, essa flexibilidade, né, essa adaptação às mais diversas finalidades, etc. Manutenabilidade, manutenção. Esse produto é de fácil manutenção, acha peça, ou quando quebra eu tenho que jogar fora porque não dá manutenção. Operabilidade ou simplicidade. É de fácil manuseio ou é super difícil, complicado, tem que ler manual, brasileiro não lê manual, vai dar errado.
Popular ou produtividade? Bom, não popular não. O produtibilidade, né, é um dos mais difíceis de explicar. Tá? Eu tenho as especificações, o projeto do produto. Produtibilidade é a capacidade que eu tenho de realizar isso que eu projetei. Cuidado, ó. Projetar é a especificação. Conformidade é quando o produto sai, estar de acordo com essa especificação. Produtibilidade é a capacidade que eu tenho de criar esse produto conforme a especificação. Por exemplo, um projetista cria um projeto de um carro super maravilhoso. Cara, na reunião de conselho, assim, ó, esse projeto tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. Aí alguém olha e fala assim: "Ah, como é que a gente vai fazer esse rolamento aí? Esse rolamento não existe." Verdade, hein? Não, mas aí a gente muda uma máquina e tal. Tá, mas aí se mudar não vai encaixar ali no motor. Putz, é verdade. Caramba, não dá para sair do papel isso daqui. Tem produtividade. Entendeu? É muito importante as organizações fazer uma avaliação de produtibilidade para conseguir garantir que aquele projeto vai sair do papel. Senão não vai dar errado. Então, produtibilidade tem a ver com isso. Você conseguir fazer, tirar do papel aquilo que você projetou. Regularidade, repetibilidade. Bom, esse teu processo vai ser muito aleatório ou ele vai ser constante, mais ou menos constante? Eu vou conseguir repetir os resultados daquele processo? Eu vou conseguir repetir as características daquele meu produto? E sustentabilidade. Sustentabilidade tem a ver com o tripé da sustentabilidade. Econômico, ambiental. Vai ser ruim de desenhar. Econômico, ambiental, social. Poxa, e também tem a ver com eu vou conseguir produzir isso por longo prazo? Ou essa repetibilidade, essa produtibilidade, aqui é simplicidade, tá errado aqui. Esse meu processo fabril vai conseguir se sustentar no tempo? Ótimo, eu tenho sustentabilidade. Esse meu produto, o ciclo de vida dele é ok? Sustentabilidade. Então pode ser tanto no processo fabril como no produto. Mas sustentabilidade quer dizer se sustentar no longo prazo, tendo em vista três características: ambiental, que é a mais óbvia, ambientalmente adequado, usando materiais que possam ser reciclados, pensando em não estragar o meio ambiente para as gerações futuras. Mas para isso acontecer, também ele tem que ser econômico, economicamente viável. Não é só dar lucro, não é isso. Mas se a empresa tiver prejuízo, ela fecha. E se fechar, ali tudo ao Deus dará. Vai fazer o quê com aquilo ali? Vai fazer o quê com as pessoas que trabalham ali? Com a população local? Entende? Está tudo interligado. Para ser socialmente responsável, ambientalmente responsável, a empresa tem que conseguir honrar com seus isso, portanto, ser economicamente. Isso é o tripé da sustentabilidade. Não tem a ver só com essas três características, tem a ver também com a capacidade do processo, do produto, existir por mais tempo. Isso é ser sustentável, né? Existir por mais tempo, não só no curto. Então, vamos para as questões então. Meio fragmento. Capacidade de assegurar que o produto é concebido de modo a poder ser produzido com um nível de qualidade especificado. Ou seja, garantir que o projeto ou as especificações virem produto. Essa capacidade aqui, ó, é produtividade. Disponibilidade é estar disponível quando o cliente precisa ou o cliente daquele processo precisa. Repetibilidade quer dizer eu consigo repetir sempre o mesmo resultado, sem tanta aleatoriedade. Confiabilidade tem a ver com o produto estar conforme o projeto, mas não quer dizer sair do papel. Operabilidade ou simplicidade quer dizer o meu produto é de fácil manuseio, fácil uso. 29. Ao desenvolver um produto ou serviço, uma sociedade empresária deve levar em consideração as diferentes dimensões da qualidade. A exemplo de qual? Conformidade, que se refere à aparência estética. Opa, conformidade não tem a ver com aparência estética. Estética é uma coisa, conformidade é estar conforme o projeto. Confiabilidade, que reflete a probabilidade de mau funcionamento ou de falhas. E isso é confiabilidade. Desempenho, que reflete o grau que um projeto está de acordo com os padrões pré-estabelecidos. Não, desempenho são os atributos básicos. Isso daqui é conformidade. Aqui é estética. 3. Atendimento, que expressa vida útil. Vida útil é durabilidade. Velocidade. Atendimento tem a ver com os aspectos humanos.
pré, durante e pós a venda. 30. Qualidade no serviço público refere-se à entrega eficiente, eficaz e equitativa e ética dos serviços governamentais para atender às necessidades da população. Com relação à qualidade do serviço público, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Qualidade no serviço público é um indicador essencial da eficácia do compromisso do governo com o bem-estar da população. Sim, por quê? Porque o cliente cidadão, a sociedade, que vai dizer se eu estou sendo eficaz, ou seja, cumprindo com os resultados que eu chegando nos resultados que eu é agradar a população. Então, óbvio, é um indicador precípio, indispensável, essencial, primordial. 2. Avaliação de satisfação dos usuários abrange a avaliação da aderência do serviço público aos parâmetros do governo e da experiência do usuário durante a jornada de uso do serviço. Vamos lá. Como é que eu vou avaliar a satisfação dos usuários? Pensa naquele slide da minha expectativa versus a minha realidade. Eu, cliente cidadão, tenho as especificações de um determinado serviço público. Aqui ele está dizendo serviços públicos, serviços governamentais. Por exemplo, a grande maioria da população sabe qual é o limite máximo de tempo de espera numa fila de um banco? A grande maioria dos cidadãos não sabe. Saber que, sei lá, eu também não tenho certeza, tá? Depende da resolução, tal, mas o brasileiro conhece as resoluções e tal. Não. Vamos supor que o tempo máximo seja de 20 minutos. Numa fila de banco. Máximo, 20 minutos. O brasileiro não sabe disso. A avaliação de satisfação tem a ver com a expectativa que eu tinha. Sei lá, vamos supor que eu chegue num banco e pense, cara, primeiro início de ano, a galera deve estar tudo indo lá receber, sei lá, eu acho que eu vou demorar umas 3 horas na fila. Aí eu chego, a minha expectativa era de 3 horas. Expectativa, 3 horas. E na realidade, eu fiquei 40 minutos. A expectativa foi melhor do que a expectativa que eu tinha, não é o tempo aqui, né, mas a expectativa de demorar mais, ela não se concretizou, a minha realidade foi melhor. Logo, eu fiquei satisfeito. Só que 40 minutos não é o dobro, é muito maior que o máximo e os parâmetros definidos do sistema. O que eu quero te dizer aqui, ó? Eu fiquei satisfeito, mesmo o resultado do meu serviço, do serviço que eu recebi, foi o dobro da especificação. Ou seja, ele não foi conforme as especificações. Porém, eu ainda assim fiquei satisfeito. Por quê? Porque a expectativa que eu tinha era muito pior. Agora, se eu conheço os parâmetros, as conformidades, as especificações, aí sim eu ficaria insatisfeito, porque a minha expectativa seria demorar só 20 minutos. Então, eu te contei tudo isso para você perceber o seguinte, ó. Isso daqui até está positivado em decreto, mas você não precisa ler o decreto. Para entender que avaliação de satisfação tem a ver com expectativa e realidade. Não tem a ver com conformidade. Não tem a ver com especificações, parâmetros daquele serviço. Então, avaliar a aderência do serviço público aqui aos parâmetros, isso é uma análise de conformidade, entende? Só que o cliente cidadão do serviço público desconhece esses parâmetros. Portanto, não faz parte. Essa daqui está. Agora, padrões de qualidade dos serviços, aqui no caso dos serviços digitais, abrangem conformidade? Abrangem. Você estudar, um auditor, por exemplo, uma controladoria, estudar se ou uma agência regulatória, estudar aqueles processos, aqueles serviços prestados, se está conforme, aí sim. Padrão de qualidade envolve conformidade? Envolve. Padrão de qualidade envolve o que os próprios usuários dizem? Não. Inverteu aqui, ó. Avaliação de satisfação dos usuários envolve o que os usuários dizem sobre a facilidade do uso, tempo de resposta, precisão. Aí sim. Avaliação de satisfação dos usuários, ó, ele inverteu, né? Envolve as expectativas que eu tinha versus a realidade que eu estou encontrando. Tá muito difícil de usar esse aplicativo do banco. Olha, tá demorando muito. Muito sobre a minha expectativa. Olha, cada hora eu estou tendo uma resposta diferente. Isso é avaliação de satisfação. A avaliação da aderência dos serviços aos parâmetros pré-estabelecidos, tal, essa análise de conformidade, aí sim são padrões de qualidade. É invertido. O que daria certo? Avaliação de satisfação dos usuários abrangem que os próprios usuários dizem sobre a facilidade do uso, né, que é aquela operabilidade,
tempo de respostas que é responsividade, né? Precisão das respostas. Fechou? Então, DFF. Ah, tá. Só coloquei aqui a qualidade nos serviços públicos, para você lembrar do cliente cidadão, paradigma pós reforma administrativa, né? Do plano de reforma do Estado, toda aquela parte de você traz no que couber para a administração pública os princípios da administração social. Então, melhoria contínua, controle de resultado, não só focado ali nos processos, na burocracia, perceber o foco do cliente cidadão aqui, foco no cidadão, né? Então, a satisfação aqui a gente já tinha falado no slide anterior, bacana. Se você não entendeu essa questão técnica, coloca à disposição, fala aí nos comentários. Fechou? Bom, próximo assunto agora a gente vai entrar nas ferramentas da qualidade. As 7 ferramentas da qualidade do Kaori Ishikawa, também tantas outras ferramentas da qualidade. E a gente encerra ainda com atendimento com qualidade, né? Qualidade ali nas relações entre as pessoas, no serviço. Só que isso vai ser assunto para um próximo encontro. Tá aí com 2 horas e pouco, eu vou dar uma acelerada ainda nesse vídeo, mas para não ficar tão extenso, vou fazer uma aula 2 aí na semana que vem. Lembra o seguinte, lá no QR Code você tem acesso a essa lista. Se você não baixou ainda, baixa a lista. Me coloca à disposição aí no Instagram também, pra gente trocar figurinha, enfim, me coloca à disposição, tá bom? Grande abraço. Se você não curtiu esse vídeo, curte aí, dá o teu feedback, né? Se for para elogiar ou for para criticar, são bem-vindos. Manda para quem está estudando aí para FGV também, uma banquinha importante. A gente vai seguir aí toda semana, vai ter vídeo novo. Eu estou ali entre avançado Sebrasp, curso de teoria e esse avançado FGV também, a gente vai tocando projetos em paralelo, tá bom? Grande abraço, foi um prazer falar contigo aí de um assunto que eu gosto tanto. Até a próxima. Tchau.